tô acompanhando aqui os boa noites no chat, tá? Boa noite, gente. Isabela, Lena, Thaís, minha xará, Luísa, boa noite para todos vocês. Então, vamos lá. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou Thaís Capito, sou advogada na área de TI há quase, acho que já faz 11 anos já. Estou como presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Jabaquara. Já faço convite aqui para quem tiver interesse em participar da comissão, é só vir falar comigo. E para quem não segue a nossa comissão no Instagram, @pi.jabaquara. A gente está com um projeto agora de pequenas doses de PI, então cada membro está escrevendo um mini artigo para o nosso Instagram. Então, quem quiser ir lá conferir, fique à vontade. Esse curso, ele surgiu assim, meio que do nada, eu vi o tema, me interessei muito sobre o tema, aí a Bruna Lins me apresentou para o Rodrigo, que é um expert em NFT, blockchain e tudo, e aí a gente fez um webinar na Comissão de Direito das Artes da OAB de São Paulo, foi muito legal, teve muito interesse das pessoas, e aí eu pensei em montar esse curso para vocês. Então, eu espero de verdade que vocês gostem, foi montado com muito carinho para todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandando, pode mandar no chat. Renata está perguntando se vai ficar gravada. Adriana, vai ficar gravada, mas não sei se ficar na plataforma, fica? Vai para a plataforma, sim. Então, perfeito. Então, Renata, fica gravada assim, tá lá na plataforma. Qualquer outras dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me mandando, eu vou respondendo aqui. Um excelente curso para vocês. E agora eu vou apresentar o Rodrigo, para quem não o conhece. Rodrigo Caldas de Carvalho Borges é advogado, sócio no CB Associados, membro fundador da Oxford Blockchain Foundation, colunista do MIT Technology Review e do Cointelegraph, blockchain strategist pela Universidade de Oxford e pela Massachusetts Institute of Technology. Pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, coautor da obra Criptomoedas no Cenário Internacional. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e agora eu passo a bola para você. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Thaís, pelo convite e por organizar esse curso. A Thaís, como ela falou, eu conheci ela nesse evento da OAB de artes, falando sobre NFT, e foi muito legal, porque eu aprendi muito com vocês. Eu não sou da área de PI, então cada vez que eu tenho essas interações, eu aprendo muito com vocês, e com a Thaís também foi excepcional aí, todo o apoio, enfim, a divulgação que ela tem feito sobre o assunto, que NFT hoje é o assunto, não vou dizer da moda, mas é do interesse de grande parte das pessoas, né? E para nós, profissionais, seja da área de tecnologia, seja da área jurídica em geral, ou especialmente da área de PI, tem um interesse muito importante, né? Eu vou tentar, pessoal, compartilhar minha tela aqui, vamos ver se eu não vou apanhar um pouco. Se funcionar, vocês me avisem, por favor. Funcionou. Alguém está vendo? Vocês estão vendo a minha apresentação aqui? Sim. Sim. Legal. Então, vamos lá. O curso, como foi estruturado, assim, ele vai passar por vários módulos distintos. E esses módulos, você vê, a aula de hoje, a ideia da aula de hoje é eu apresentar para vocês um pouco do conceito do que é o NFT e como ele surgiu o NFT nos moldes que a gente está discutindo atualmente, tá? Com essa roupagem de ativo digital. Então, a ideia aqui é trazer um panorama geral para vocês do que são o que é a tecnologia blockchain, o que são os criptoativos, como a gente chegou nisso, para então a gente entrar no NFT, para dar uma base para vocês conseguirem aproveitar bastante o curso, as próximas aulas que vão entrar especificamente nas questões de NFT, muito relacionadas à questão de IPI. Tá? Eu não combinei nada com a Thaís em termos de organização de perguntas. Se vocês preferirem, fiquem super à vontade para fazer a pergunta enquanto eu estou fazendo a apresentação. Se preferirem guardar para o final, fica aqui a gosto do freguês, tá, gente? Fiquem super à vontade. A ideia aqui é ser um bate-papo, uma coisa gostosa que vocês aproveitem, tenham a liberdade de perguntar e que, ao final, vocês saiam com um novo conhecimento aqui a respeito desses temas. Então, quando a gente fala de NFT, não tem como, e de tecnologia blockchain, não tem como a gente não falar de Bitcoin, né? E por que eu falo isso para vocês? O
Bitcoin ele é o início de tudo. O Bitcoin foi o que trouxe o padrão de tecnologia para possibilitar os NFTs como a gente conhece atualmente. Então, a gente, como vocês vão acompanhar, a gente teve uma evolução dessa tecnologia, passando por diversas coisas até a gente chegar no modelo do NFT, até a gente chegar no mercado como ele é hoje. Então, o Bitcoin, de fato, é da onde deriva toda essa nova classe de ativos, que eu vou chamar aqui de ativos digitais, nos quais se encontram os NFTs. NFTs, só para quem ainda não ouviu falar desse nome, NFT é o que a gente chama de token não fungível, tá? Que é non-fungible token. Então, é a representação digital de um ativo não fungível, aquele que não pode ser substituído por outro. Mais para frente, a gente vai entrar no detalhe dessa definição e no detalhe dos casos de NFT e como eles funcionam. A ideia aqui é a gente apresentar para vocês um pouco do histórico, como chegamos até lá. Tá? Então, rapidamente aqui, história das moedas, dos ativos digitais. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar de Bitcoin. Né? Hoje é muito difícil alguém não ter ouvido de Bitcoin, principalmente agora nesse ano de 2021, quando a gente teve um boom muito grande dessas novas tecnologias, desses novos ativos. Afinal de contas, no Brasil, a gente, para poucos sabem disso, mas o Brasil é um dos pioneiros quando a gente fala de ativos digitais, e tanto de Bitcoin quanto de NFTs e outras modalidades de ativos digitais, porque nós somos um dos poucos países do mundo que possuem produtos de ativos digitais, especificamente de Bitcoin, listados em bolsa de valores. Tá? Essa tecnologia, que ela veio a se chamar depois de blockchain, que surgiu com o Bitcoin, como é que ela começou? Ela não surgiu do dia para a noite, então não é algo absolutamente novo. Quando a gente fala de Bitcoin, de blockchain, são trabalhos que remontam à década de 80. Então, diversos pesquisadores, estudiosos vieram tentando desenvolver modelos de ativos digitais. Na época se falava muito de moeda digital, que possibilitasse que pessoas transferissem essas moedas digitais de uma forma direta, de pessoa para pessoa, de P2P, né, que a gente fala que é peer-to-peer, sem a necessidade de um intermediário, porque da forma como a gente tem hoje, de transferência de valor de forma digital, a gente conhece, poxa, mas internet banking existe há bastante tempo, é verdade, mas esses modelos você depende da figura do banco, você depende de um intermediário para tirar o dinheiro da conta de uma pessoa ou tirar o ativo de alguém e acreditar na conta do outro. E esse era o problema que foi enfrentado por todos esses trabalhos que tentaram criar um novo modelo de ativo digital P2P. E isso, da década de 80 até 2008, ninguém tinha conseguido encontrar uma solução para esse problema. E esse problema é o que a gente chama do gasto duplo, né? Para vocês entenderem o que é gasto duplo e como ele impacta, gasto duplo, imagina quando eu encaminho um e-mail para alguém com um anexo. Quando eu faço o encaminhamento desse e-mail, o arquivo original continua no meu computador. A pessoa está recebendo uma cópia daquele arquivo. Imagina se eu crio uma obra de arte ali, um ativo digital, um token representativo de uma determinada obra de arte, e se eu encaminho para alguém e eu continuo com o original e a pessoa recebe uma cópia daquilo. O problema que isso vai gerar. E quando a gente fala de dinheiro, com a ideia de dinheiro, o problema é ainda maior, porque a gente acabaria criando uma inflação, porque a cada remessa de dinheiro a gente teria duplicação das moedas, dos tokens disponíveis em mercado. E isso é tudo que a gente quer evitar. Né? Então, só voltando um ponto, deixa eu tentar voltar aqui. E como é que resolveram essa história do gasto duplo? Esse gasto duplo foi resolvido justamente com a tecnologia blockchain, que é o que a gente vai ver mais para frente. Ela foi a tecnologia que possibilitou que as pessoas transferissem ativos de umas para as outras, sem a necessidade de um intermediário e sem que isso duplicasse o ativo transmitido. Então, por meio da utilização da tecnologia blockchain, tudo isso é possível. E por isso que hoje se fala tanto em NFT, e o padrão que a gente fala hoje de NFT é o padrão de NFT de tokens utilizando-se da tecnologia blockchain. Afinal de contas, ativos digitais únicos já existiam há bastante tempo. Se a gente pensar, fazendo uma analogia, até o próprio domínio da internet ele acaba sendo um ativo digital único. Afinal de contas, não existem outros iguais com o mesmo código ali, são ativos únicos.
Mas com a tecnologia blockchain, que eu possibilito transmitir de pessoa para pessoa de forma ágil, que eu consigo ter um registro ali de toda a cadeia de operações, de toda a cadeia de titularidade relacionada àquele ativo, foi a tecnologia blockchain que possibilitou. E essa tecnologia blockchain, todo esse cenário, ele é curioso porque ele surgiu de um movimento social. Então, por isso que é legal a gente entender o contexto de como tudo isso aconteceu, e a gente vê que a sociedade, ela às vezes ela é provocada por conta de problemas que ela encontra no ambiente, faz com que as pessoas se unam e tentem buscar soluções para problemas então existentes. Então, no caso da tecnologia blockchain, o que aconteceu? A gente, em 2008, a gente viveu uma crise financeira sem precedentes até então. Era a crise financeira lá da bolha do subprime nos Estados Unidos, a bolha imobiliária. E o que aconteceu? Nessa época, o que dizem, os bancos acabaram fazendo operações com risco muito alavancado, sem a devida informação ali, ou sem a devida preocupação em relação aos riscos que eles estavam enfrentando. E o que aconteceu? Isso acabou explodindo uma bolha que gerou perdas de quase 4 trilhões de dólares em todos os mercados. E com esse problema, os bancos, eles eram aquele famoso eles eram muito grandes para se quebrar. Então, os governos passaram a injetar recursos para salvar essas empresas. Isso gerou uma revolta muito grande de uma parte de pessoas, de um grupo de pessoas na população, porque os bancos estavam naquela situação pela própria atitude, pelo próprio comportamento e os investimentos que eles estavam realizando. Então, não fazia sentido, na visão desse grupo, a utilização de recursos do contribuinte, que não para salvar as pessoas ou, enfim, conceder ali auxílios, melhorar questões de saúde, mas para ajudar empresas que distribuíam bônus bilionários, milionários para seus executivos. Então, diante desse cenário, começou-se a discutir a possibilidade da criação de uma moeda alternativa ao sistema que existia. Uma moeda na qual o Estado não poderia imprimir mais dinheiro, gerar inflação para socorrer a empresa A, B ou C. Uma moeda na qual as regras fossem colocadas e as regras fossem iguais para todo mundo, que não interessasse se você era próximo de um governo ou não, o tamanho do seu negócio, que a regra ia permanecer inalterada. E foi diante desse cenário, nesse movimento de social, essa ebulição aí de pessoas querendo mudar o que estava colocado ali, que em 31 de outubro de 2008 surgiu o Bitcoin. Então, muitos acham que surgiu ontem, né, porque é algo novo para a grande mídia, mas a gente já fala de Bitcoin desde 2008. A gente está falando de uma tecnologia, a gente está falando de um ativo que já é conhecido aí pelo mercado há mais de 10 anos. Então, não é uma grande novidade. E qual foi a grande beleza de tudo isso? Lembra que eu falei para vocês que o Bitcoin é o marco zero de toda essa tecnologia, de toda essa nova modalidade de ativos que estão surgindo. Então, o Bitcoin ele surgiu lá em 2008 com o que a gente chama do white paper. Então, uma pessoa e um grupo de discussão para facilitar. Lembrem dos chats que a gente tinha, do chat da UOL, para facilitar a compreensão e que as pessoas trocavam mensagens ali. Então, imagina um grupo desses em que as pessoas trocavam informações. Uma pessoa levantou a mão e falou: opa, sabe aquilo que vocês estão discutindo desde a década de 80 para tentar criar um sistema que possibilite a remessa de dinheiro de pessoas sem a necessidade de um intermediário? Eu consegui criar aqui. E ele publicou um documento de 9 páginas em que ele apresentou o que seria depois conhecido como blockchain, que alteraria por completo a lógica de se fazer negócios. Hoje, para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de tecnologia blockchain, ativos digitais, NFTs, etc., já se tem um estudo da semana passada que fala que hoje já se tem mais usuários dessa tecnologia do que se tinha de internet em 97. Se a gente considerar o período, desde quando a internet foi criada até 97, o período em que essa tecnologia blockchain surgiu e o momento que estamos agora, seria uma analogia, faria muito sentido a gente considerar que a gente estaria lá na década de 90 ainda para fins de evolução dessa tecnologia. Então, é fantástico e você vê como é um caminho sem volta, né? Então, nesse cenário,
foi publicado esse white paper, ele tem um nome chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que seria assim, um sistema eletrônico de dinheiro, que é P2P. Então, quase que um dinheiro virtual que eu conseguiria enviar para outras pessoas sem um intermediário. E qual que era a beleza dessa tecnologia? Ela trazia de volta para as pessoas a liberdade. E o que eu digo de liberdade? A liberdade de controle dos seus próprios ativos. Então, se eu tenho um determinado ativo, eu posso transferir para outra pessoa a qualquer momento. Então, assim, aquele bem me pertence, eu não preciso ficar dando muito esclarecimento para fazer uma transferência. Obviamente, eu tenho que fazer os esclarecimentos decorrentes de obrigações legais, mas não esclarecimentos para intermediários. Por exemplo, se eu for fazer uma transferência de um determinado recurso de uma instituição financeira para outra, ainda que eu esteja fazendo tudo absolutamente dentro da lei, a depender dos limites envolvidos, os bancos vão pedir uma série de esclarecimentos, uma série de informações para validar e realizar aquela operação. O que é um pouco conflitante se você pensar, poxa, aquele dinheiro é meu, eu tenho a disponibilidade daqueles recursos, mas eu não posso utilizar o meu próprio dinheiro da forma como eu quero, no momento que eu quero. E mesmo assim eu estou pagando para esse prestador de serviço. Agora com os bancos digitais até que não, mas com os bancos tradicionais eu tenho a tarifa de manutenção de conta e ainda assim eu não consigo utilizar. São coisas que acontecem no nosso dia a dia e a gente acaba não pensando como a gente tem ainda esse controle por parte de algumas empresas em relação aos nossos ativos. Então, com a tecnologia blockchain, as pessoas voltam a ser os efetivos titulares do seu bem ali. E a forma, esse paper aí, que foi apresentado só com 9 páginas, que é bastante sucinto pela complexidade e tudo que aconteceu, a gente está discutindo o NFT hoje aqui por conta desse documento de 9 páginas que foi criado há 10 anos atrás. E esse documento, ele é muito interessante, que ele mostra de forma simples como ele resolveu a questão do gasto duplo, por meio de um sistema de blocos que organizam as informações. Então, então as transações são organizadas em blocos, esses blocos são selados de acordo com a regra de periodicidade ali, são ligados uns aos outros de acordo com a cronologia. E aí o que acontece? Esse sistema, você tem blocos ligados por uma corrente, o mercado passou a chamar depois de blockchain, mas não é um sistema que ele foi criado com o nome de blockchain, é algo que o mercado depois, ao analisar como era a sua sistemática, passou a chamar isso de blockchain. Então, quando a gente fala, poxa, mas e o que era tudo isso que tentaram se criar? O que é esse tal de Bitcoin aí? O que esses ativos digitais nos trouxeram? Então, a ideia era aquela que eu falei para vocês, de trazer a liberdade das operações físicas para o mundo digital. Então, no mundo físico, se eu quero amanhã pegar uma nota de R$ 5 e pagar na padaria, eu simplesmente faço o pagamento ali, eu não tenho que ficar pedindo maiores informações. Da forma como a gente tinha antes, até antes do Pix, né, vamos fazer essa ressalva, para eu fazer uma transferência ali para alguém, eu tinha que pegar o CPF da pessoa, o nome completo, o número da agência, o nome do banco, a conta corrente da pessoa, enfim, uma série de informações que, utilizando da tecnologia blockchain, utilizando do Bitcoin, eu não preciso conhecer a contraparte com quem eu estou transacionando. Eu simplesmente, eu não preciso, não preciso conhecer detalhes da contraparte. Eu simplesmente transfiro aquele ativo. E a mesma coisa, vocês vão ver, a mesma lógica para o NFT. Então, eu consigo transferir um NFT de uma pessoa para outra sem ter maiores informações. Eu não sei quem é a pessoa por trás ali daquela carteira que está recebendo. Eu não sei se é a Thaís, se é o Rodrigo, se é a Maria, eu não sei quem é. Eu estou simplesmente transferindo para alguém, assim como eu faço com dinheiro. Enfim, eu transfiro para quem eu conheço, ali, sem maiores detalhes, sem maiores informações pessoais. Esse sistema, da forma como ele foi criado, ele é um sistema que a gente chama de transparente e aberto. Por quê? A blockchain, as transações que são realizadas, elas são agrupadas em blocos. Legal? Esses blocos têm um limite do número de transações que eles armazenam. Uma vez que se concluiu o número de transações ali, a quantidade de transações que um bloco suporta, esse bloco ele é selado, então ele é criptografado e a gente tem ali o fechamento desse bloco com todas essas transações.
e ele é ligado com o bloco imediatamente anterior a ele. Então, antes desse bloco, havia outro bloco com as transações que foram realizadas logo antes. Então, eles são ligados. E o que isso, qual que é a beleza disso? Que ele é transparente e aberto, então eu consigo acessar e verificar a titularidade daquele ativo ao longo de toda a cadeia, desde o momento que ele surgiu. Então, se eu tenho uma obra, um NFT representante de uma obra, eu consigo acessar lá e verificar se aquela pessoa de fato é a titular daquele ativo, de uma forma fácil, simples e praticamente de graça. Qualquer pessoa consegue verificar com acesso à internet. E outro ponto interessante é a segurança. Por quê? Na medida que eu tenho os blocos selados e ligados uns aos outros, para que eu realize uma nova transação relacionada a um ativo, que a última transação ficou num bloco lá de trás, eu não consigo desfazer todos os blocos, então eu não consigo desfazer uma transação, eu não consigo voltar no tempo, eu só consigo dali para frente. Por isso que você fala muito, poxa, se você fizer uma transferência para uma carteira errada, você vai perder aquele ativo. É uma verdade, porque uma vez que eu fiz a transferência de um NFT, de um Bitcoin ou de um outro ativo digital que opere por meio da tecnologia blockchain para uma carteira desconhecida, eu errei, eu não consigo desfazer aquela transação. Eu não tenho, em tese, para quem reclamar e pedir para desfazer aquilo, porque, como a gente vai ver, é um sistema que ele roda por uma rede distribuída, que não tem um controle, não tem alguém que controla aquele ativo, como ele funciona. Ele roda de forma quase que automática, um sistema organizado daquela forma. E como eu disse, qualquer pessoa pode verificar os códigos de funcionamento e sugerir melhorias em relação à tecnologia blockchain. E isso faz dela uma tecnologia em constante evolução. E por isso que a cada dia a gente fala de uma novidade. Quando foi criado em 2008, isso foi criado para rodar o Bitcoin. E hoje a gente está falando da representação digital de um quadro, a gente está falando da representação digital de um vídeo, de tantas outras funcionalidades que, quando foi criado, não se imaginava. E tudo isso veio por conta dessas contribuições, essas melhorias que foram surgindo. As transações por meio da tecnologia blockchain, no caso do Bitcoin, elas podem ser realizadas livremente, né? Então, independente de valor e horário. Então, a gente já teve na história transferências de Bitcoins de mais de $1 bilhão realizados assim, de forma praticamente instantânea. E se você tem a disponibilidade, você consegue fazer aquela transferência. E as regras criptográficas asseguram o anonimato. Lembra que eu falei que você consegue verificar todas as transações e a titularidade desses ativos digitais ao longo da cadeia. Mas o que acontece? A identidade da pessoa, ela não é identificada de forma clara. Você tem ali um código de identificação de uma carteira daquela pessoa, mas eu não consigo identificar quem é a pessoa por trás daquela carteira. Hoje existem mecanismos e empresas que provêm soluções para isso. A depender do mercado, a depender da forma como é transacionado esse ativo digital, algumas empresas colocam de uma forma mais clara. Então, você consegue verificar, de fato, quem é a pessoa por trás daquele ativo que está sendo transacionado. No caso do Bitcoin, desses ativos digitais, eles podem ser fracionados em até 8 casas decimais. Então, que isso não se aplica no caso do NFT, porque a gente está falando de um token único, mas a gente está falando aqui dos demais ativos digitais. Então, os demais ativos digitais, eles podem ser fracionados até 8 casas decimais, e isso é interessante porque eu possibilito que as pessoas com recursos mais escassos possam ter acesso a investimentos e ativos que antes eles não tinham acesso. Porque hoje, a depender do produto o produto financeiro que se oferta, ele tem ali um limite mínimo de valor a ser colocado ali, a ser investido. E isso acaba trazendo uma certa limitação em relação ao acesso. No caso do Bitcoin, eu consigo investir, por exemplo, eu conseguiria com centavos de reais, eu conseguiria comprar uma fração e me expor àquele ativo. Então, essa é a grande beleza, porque eu consigo fracionar ativos que antes eram impossíveis de se realizar. Então, já houve no passado muitas pessoas que acabaram criando ativos digitais baseados em determinadas obras, em determinados conteúdos. Por exemplo, eu quero investir, eu quero ter uma parcela da Mona Lisa, por exemplo. Hoje a tecnologia blockchain permitiria que isso fosse realizado, permitiria que fosse criado ali um token relacionado a uma determinada obra e que as pessoas tivessem acesso a frações daquele ativo.
coisa que hoje é limitada apenas a um seletíssimo grupo de pessoas, né? Então, essa é a grande beleza da tecnologia e como a tecnologia vem para democratizar o acesso a praticamente todos os ativos que antes a gente não tinha acesso, né? E uma coisa curiosa, no caso do Bitcoin, ele é um ativo limitado a 21 milhões de unidades, né? A forma como ele foi desenvolvido, faça chuva ou faça sol, não adianta o que as pessoas queiram, só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin. O mundo pode acabar, só vai ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. E isso é muito interessante porque é aquilo que evita, lembra que ele surgiu daquele movimento de crítica aos governos, de emissão de papel moeda para incentivo de entidades, e no caso do Bitcoin, ele não tem como gerar inflação. A regra é essa, a regra está posta e ninguém consegue alterar essa regra que foi colocada. E isso traz uma segurança tremenda para esse tipo de ativo, que é bastante interessante aí para o mercado. E por isso que o mercado tem valorado o Bitcoin tão alto, né? Hoje, eu confesso que eu não lembro, mas assim, chegou a bater 60 mil dólares, assim, é um valor espetacular você pensar um ativo digital, algo que foi criado absolutamente do nada, que a gente não sabe sequer quem criou aquele ativo, porque no caso a tecnologia blockchain, aqui eu não sei nem se eu tenho aqui. No caso da tecnologia blockchain, o que deu origem a tudo isso, lembra que eu contei para vocês que era num grupo de bate-papo que alguém, grupo de bate-papo, a grosso modo, né, mas que alguém simplesmente subiu ali um documento de 9 páginas apresentando o que era o blockchain. E o curioso é que essa pessoa usava esse codinome Satoshi Nakamoto, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido isso, e até hoje não se sabe quem é essa pessoa. Então, quando ele foi publicado em 2008, ele continua ativo, conversando com as pessoas ali nesse grupo, até, salvo engano, 2011, acho que foi 2011, ele se manteve ativo, explicando como é que funcionava, tentando quase que evangelizar as pessoas em relação ao uso do Bitcoin, até que em 2011 ele mandou uma mensagem, ele parou de se comunicar no grupo, as pessoas falaram, poxa, o que está acontecendo? Está tudo bem? E ele falou, gente, está tudo legal, mas eu agora estou dedicado a um outro projeto. O Bitcoin não precisa mais de mim, o blockchain não precisa mais de mim, já está rodando sozinho, eu não preciso mais estar aqui. E simplesmente sumiu do mapa. E lembra que eu comentei para vocês que as informações na blockchain, em regra, a gente consegue verificar todas as transações. Então, o que acontece? A carteira 01 ali do Bitcoin, que a gente consegue verificar a primeira carteira a receber Bitcoins, ela agora em abril de 2021, ela tinha um patrimônio em Bitcoin de aproximadamente 56 bilhões de dólares. E essa carteira nunca foi movimentada. Então, é o que a gente, muitos atribuem essa carteira naturalmente ao Satoshi Nakamoto, porque seria a carteira número 1 do Bitcoin. E você pensar, é muito difícil a gente conseguir imaginar alguém que tem esse volume de recursos e não movimentar. A pessoa teria 56 bilhões de dólares parado e não movimenta, não faz nada com aquele dinheiro. Então é bastante curioso e é isso que chama bastante atenção dessa tecnologia, de toda essa novidade, que ela é de fato um movimento social. E muitos defendem que o mistério em relação ao criador do Bitcoin, do blockchain, é justamente o que traz equilíbrio para esse sistema. Porque se houvesse alguém ditando as regras, se houvesse alguém como criador, naturalmente qualquer manifestação que essa pessoa fizesse hoje alteraria mercados. Por muito menos, a gente já vê figuras como Elon Musk fazendo comentários no Twitter e ações de companhias, valor de ativos subindo ou despencando, dada a influência que essas pessoas têm. Imagina se a gente tivesse a pessoa que criou algo tão inovador, tão desconhecido por grande parte das pessoas. Então, essa é uma das histórias que trazem um pouco de charme aí em relação ao Bitcoin, que é bastante curioso. Você pensar que alguém foi tão altruísta que não quis levantar a mão e falar, poxa, ó, eu sou o criador dessa tecnologia, eu quero uma patente dessa tecnologia. Não, a pessoa fez justamente para o mercado e sumiu, evaporou. É um fato muito curioso, né? Então, e como eu estava falando para Rodrigo, vocês, pode falar, Thaís. só
fazer uma pergunta aqui antes que a gente Claro. fuja muito do tema. A Carol, eu acho que é Pois. Me corrige, Carol, se eu estiver errada, tá? A Carol falou, ela perguntou quem tem a competência para poder criar um Bitcoin. Isso é legal, a gente vai passar por lá, mas só para antecipar, então, vamos lá, diferente do que é o que a gente vai ver depois dos NFTs, no caso do Bitcoin, como é que funciona? Acho que vocês já devem ter ouvido falar de mineração de Bitcoin, né? Então, que é o grande mistério, todo mundo fala, poxa, o que é mineração de Bitcoin? Né? Todo mundo imagina mineração de fato, né? A operação de uma mineradora lá, como é que funciona? No caso do Bitcoin, quando o sistema foi criado, naquelas 9 páginas, ele criou um sistema tão brilhante, que acho que na próxima slide a gente vai ver, que é das redes distribuídas. Então, é uma forma que essa tecnologia está distribuída em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para as pessoas usarem o seu computador para permitir que essa rede rodasse de forma distribuída, cada indivíduo ali, cada instituição que coloca um computador para rodar em favor da rede de blockchain, ele é remunerado por isso. Ele tem um gasto energético em relação a esse trabalho. Então, ele é remunerado como? Com a emissão de novos bitcoins. Então, o sistema ele é organizado de uma forma que a cada 10 minutos novos bitcoins são gerados e esses bitcoins são pagos para as pessoas que resolveram ali o problema matemático para lacrar aqueles blocos do blockchain. Então, a cada bloco selado, que a gente chama minerado, novos bitcoins são gerados. Então, é assim, é tudo automático, a cada 10 minutos novos bitcoins são gerados e é o sistema que gera. Ninguém consegue modificar isso. O que se tem é que, de tempos em tempos, o número de bitcoins gerados a cada 10 minutos ele é reduzido. Isso porque ele colocou dessa forma para que a gente não ultrapassasse ali as 21 milhões de unidades, e a gente teve uma redução, que a gente chama halving, esse fenômeno, que é a redução pela metade do número de bitcoins gerados a cada 10 minutos pelos mineradores. Ele aconteceu só, não lembro se foi esse ano ou ano passado, com a pandemia eu estou meio confuso de datas, mas ele aconteceu recentemente, a gente reduziu de 12 bitcoins a cada 10 minutos para 6 bitcoins a cada 10 minutos, para a remuneração dos mineradores. Tá? Essa Pode redução falar. tem alguma questão com o meio ambiente? Porque tem muitas Não, matérias não, não. sobre isso, né? Não, essa redução, na verdade, Thaís, o sistema, quando ele foi construído, ele já veio com essa definição. Então, lembra que eu contei no início, assim, o sistema foi criado daquela forma, ninguém consegue mexer. Então, essas regras de mineração, tudo isso, como funciona o número de bitcoins, são questões que foram colocadas pelo Satoshi Nakamoto quando ele criou esse sistema. Então, não tem muito a ver com essa questão de Porque já tem sustentabilidade. empresas, né, tentando melhorar essa questão, né, do meio ambiente. Na verdade, hoje se tem muito essa discussão, o qual seria o impacto, de fato, da mineração de Bitcoin no meio ambiente. Eu confesso que esse é um assunto que eu não tenho muita familiaridade com o tema, mas o que eu sei é que tem muita gente, muita empresa de mineração buscando locais com energias sustentáveis, e até porque o grande custo que se tem é com a mineração de Bitcoin. Então, o grande custo é o custo energético com a mineração de Bitcoin. Então, à medida que se consiga uma energia limpa e mais barata, por exemplo, no caso de energia eólica, energia solar, o que for, é muito mais vantajoso para o próprio sistema. Então, não é algo que o Bitcoin ele polui por poluir, são os malvados do meio ambiente. Não, pelo contrário, quanto mais eficiência, melhor seria para eles e com redução de custos. Né? Entendi. Só mais duas perguntinhas antes de você Claro, vamos seguir. lá. A Isabela Pimentel, ela estava perguntando, o que eu entendi aqui da pergunta dela, eu acho que ela está falando sobre NFT e não blockchain e bitcoins. Ela está falando assim, mas o artista não ganha um percentual sobre a revenda da sua arte? Sim, ele ganha, a gente vai ver isso na terceira aula com a professora Liliane. Mas ele não sabe quem comprou, não tem como rastrear, ou essa irrastreabilidade só se aplica aos bitcoins? Na verdade, a gente vai ver isso mais para frente, mas, assim, vamos lá.
em tese, a tecnologia blockchain, ela rastreabilidade, todo mundo consegue rastrear. O que você não consegue é identificar de pronto quem é a pessoa física ou a pessoa jurídica por trás daquele código do hash que aparece ali por trás de uma carteira. Você consegue identificar qual carteira possui aquele determinado ativo. No caso dos NFTs, o sistema funciona um pouco diferente, porque as plataformas elas têm concentrado isso. Então, muitos mercados, eles não têm rodado de forma aberta, apesar de ser possível, mas até como no caso do Bitcoin, você tem o que a gente chama das exchanges ali, que são quase bolsas de valores para transacionar esses ativos. No caso dos NFTs, a própria Binance hoje já lista ali alguns NFTs. Então, essas plataformas, elas indicam ali quem é a pessoa titular daquele determinado ativo. Eu confesso que eu não sei se elas informam de pronto já essa informação, até por questão de sigilo, para proteger ali a identidade da pessoa, né? Mas é algo que facilmente é de comprovação muito fácil, tá? Tá, última, prometo. A Kelly, ela tá pergunta, a pergunta da Kelly é excelente. O que acontecerá quando acabarem os bitcoins a serem minerados? Ela sempre teve essa dúvida, e ela falou, o que fará o sistema rodar? Isso é legal, porque todo mundo fala, poxa, então ele tem prazo de validade, né? Acabou a emissão dos bitcoins, os mineradores não recebem mais nada, por que alguém vai continuar trabalhando em favor da rede? O sistema é tão inteligente, para mim, eu sou um defensor de uma tese, Thaís, que muita gente não gostou, alguns outros gostam, que eu acho que Satoshi Nakamoto deveria ganhar um prêmio Nobel de Economia, mesmo sem a gente saber quem é a pessoa, só pelo que ele criou. O sistema ele é tão genial que quando acabar o número de bitcoins a serem minerados, o sistema ele se ajusta e os mineradores vão passar a receber um FII maior ali em relação às transações. Então, é muito inteligente, porque o sistema já foi todo programado para ele continuar funcionando e sem ter alguém intervindo. Por exemplo, outra dúvida que ela poderia ter tido em relação aos mineradores é quando a gente tem um valor de Bitcoin bastante elevado, naturalmente a gente tem mais pessoas querendo fazer parte da mineração. Então, mais pessoas ligando seus equipamentos para trabalhar em favor da rede e receber bitcoins em troca do gasto de energia elétrica que eles estão tendo. E a mesma coisa, quando o Bitcoin baixa, a gente vai ter menos gente, em tese, utilizando os seus equipamentos ali, gastando energia elétrica e tendo um custo, porque, em tese, o Bitcoin, a mineração de Bitcoin não justificaria aquele custo. Só que o sistema, ele se adequa de acordo com a capacidade computacional da rede. Então, ele verifica de forma automática os computadores que estão conectados ali na rede, a capacidade computacional para manter sempre o prazo de 10 minutos para a mineração de Bitcoin. Se tem muito equipamento ligado, ele aumenta a dificuldade matemática para a solução do algoritmo que é colocado para a resolução dos blocos de Bitcoin. E se tem pouco computador na rede, ele reduz essa dificuldade para manter sempre os 10 minutos. Por isso que no passado era muito... No passado eu tenho grandes amigos que mineravam Bitcoin no seu laptop. Hoje é uma tarefa praticamente impossível, dada a capacidade computacional que você precisa para desenvolver essa atividade. Não sei se tem mais alguma pergunta aí ou se a gente pode seguir. Não, e só lembrar o pessoal que o Rodrigo deixou livre para vocês fazerem perguntas, tá? Então, vocês podem mandar aqui no Exatamente. chat, eu leio para ele, mas quem quiser pode ligar o microfone e perguntar sem problemas. Exatamente. Então, Thaís, vamos lá. Então, blockchain, como eu falei, é o sistema que ele foi criado única e exclusivamente para rodar o Bitcoin. E ele é o mesmo sistema responsável por rodar as NFTs da forma como a gente conhece hoje. Então, veja como é curioso. Às vezes a tecnologia ela é criada por uma coisa e o potencial dela é tão grande que ele vai para outros caminhos que a gente nem imagina quando do seu surgimento, né? E por isso que a gente fala que a tecnologia blockchain é uma tecnologia que eles chamam, tradução para o português, acho que mais próximo seria uma tradução de uma tecnologia de núcleo, que é uma tecnologia que ela combinada com outras tecnologias, ela traz um potencial enorme para o desenvolvimento de determinadas atividades. Então, por exemplo, o caso do blockchain, é o que eu comentei anteriormente,
seria como se a gente tivesse na década de 90, ali no início do uso comercial da internet. E olha a quantidade de assuntos que já se fala utilizando da tecnologia blockchain. E a tecnologia blockchain combinada com outras tecnologias como inteligência artificial e internet das coisas, tem um potencial enorme de alteração de mercados. E isso é interessante, assim, é o que eu comentei há pouco, tecnologia criada para uma coisa e veja o que ela faz. É igual se a gente pensar a luz elétrica. A luz elétrica foi criada para iluminar. E tudo hoje, internet, tudo isso depende de energia elétrica que foi criado no passado simplesmente para que as pessoas pudessem ali ter uma maior claridade, né? Isso é muito interessante. E por isso que a gente fala que a gente não conhece ainda o efetivo potencial da tecnologia blockchain, que ela ainda é uma tecnologia em constante desenvolvimento, né? E aí, dentro da pergunta que fizeram de como funcionava a questão de mineração, em termos de como é que funciona o sistema, essa é a beleza, esse é o desenho de como funciona uma rede blockchain. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 modelos de rede até a gente chegar no blockchain. Então, o modelo centralizado é o modelo que a gente tem antigo de sistemas de rede, no qual todos eles estão conectados a um único ponto central. Esse é um modelo como rodou sistemas durante anos e anos. Mas qual o grande problema dele? Uma vez atacado ali o ponto central, o seu núcleo, e derrubado esse núcleo, o que acontece? Todo o sistema cai, toda a rede cai e a gente fica sem acesso. No caso das redes descentralizadas, vejam que o desenho aqui próprio ele mostra, tem alguns pontos e deles saem algumas ramificações, mas ainda existem alguns pontos centrais. Se eu derrubo um desses pontos, eu acabo derrubando ali aquele tronco ali daquelas informações. Agora, no caso das redes distribuídas, que é justamente o caso da tecnologia blockchain, o que acontece? Eu não tenho um ponto central. Todos os pontos se conectam entre si, então se eu derrubo um ponto específico, esse ponto ele não interfere o resultado da rede. Então a rede ela continua funcionando sem maiores dificuldades, sem maiores percalços. Por isso que a gente fala que é tão seguro. Então, se eu tenho um ativo rodando em uma blockchain, para que eu consiga corromper aquele determinado ativo e trazer um problema para ele, eu preciso atacar todos os computadores, todos os pontos que estão conectados na rede. E isso é praticamente impossível. Tanto que, apesar do Bitcoin estar rodando há mais de 10 anos, ele nunca foi hackeado, nunca foi derrubada a rede. E eu sou advogado, não sou especialista em segurança da informação, mas eu já falei com muita gente e não se tem notícia de outro sistema tão resiliente quanto a blockchain. É um sistema que imagina, com o valor que se tem do Bitcoin, imagina a quantidade de ataques que ela já não sofreu. E ainda assim ela permanece resiliente ali, funcionando sem nenhum problema. E aí, aqui eu trouxe para vocês uma imagem que ela ilustra como funciona um bloco numa blockchain. Então, quando a gente fala de um bloco, é assim, é mais ou menos essas informações que ele vai carregar. Então, vejam que assim, as transações, elas são assinadas ali, registradas digitalmente por meio de criptografia, e elas são agrupadas em bloco, como eu mencionei. Esses blocos, eles são transmitidos na rede, ligados uns aos outros, de acordo com a ordem cronológica no qual eles foram minerados, no qual esses blocos foram ali selados, criptografados. E os mineradores, que possuem ali o equipamento necessário para rodar a rede, eles tentam sempre resolver o cálculo matemático que a rede coloca para conectar um novo bloco na corrente. E quem consegue é remunerado com aqueles bitcoins que eu mencionei, e a dificuldade é ajustada para sempre manter um prazo de 10 minutos para funcionamento. Por isso que hoje se fala muito, quando a gente olha para Bitcoin especificamente, se fala muito da tentativa de criar o que a gente chama de Lightning Network para acelerar a velocidade dessas transações. Então, seria uma rede paralela para tentar realizar transações praticamente instantâneas. Porque imagina você utilizar um ativo como o Bitcoin como moeda, você vai na boca do caixa para fazer um pagamento, você tem que ficar esperando 10 minutos ali para validar a sua transação. Não é algo razoável, por isso que hoje o mercado já convenciona que o Bitcoin não é moeda, não dá para a gente considerar
ainda o Bitcoin como uma moeda. Aqui, depois eu vou compartilhar com vocês esse slide, acho que vale depois vocês olharem com calma, que eu trago aqui as diferenças dos tipos de blockchain, porque esse foi um assunto que se discutiu muito quando veio a GDPR, lá em 2018, e a LGPD, aqui em 2020, se discutiu muito sobre, meu Deus, como as informações são abertas e transparentes, a LGPD vai acabar com a blockchain. Blockchain vai ser algo proibitivo, porque as informações são colocadas ali de forma aberta. Não é verdade, existem diversos tipos de blockchain, e esses tipos de blockchain, eles são diferentes entre si justamente pelas regras de governança. Esse aqui acho que vale depois o pessoal olhar com calma, e quem tiver qualquer dúvida depois, eu vou deixar no final da aula o meu contato, vocês fiquem super à vontade para entrar em contato comigo. Aí, o que faz dessa tecnologia tão importante, tão revolucionária, né? Acho que tem esses três principais aí pontos, que é a segurança, a imutabilidade e a transparência. A segurança é que, como a gente viu, todos os dados ficam distribuídos na rede. Então, não adianta eu atacar um ponto que eu não derrubo a rede, eu preciso atacar tudo, e isso até hoje ninguém conseguiu, porque a força computacional da blockchain, por exemplo, do Bitcoin, não existe nenhum outro sistema, nenhum outro equipamento com força computacional necessária para alterar isso. Imutabilidade, lembra que as informações são agrupadas em blocos e os blocos são ligados uns aos outros. Então, eu não consigo alterar uma transação que eu realizei, porque logo na sequência já vem um bloco. Eu precisaria desfazer todas as transações deste bloco para chegar, então, no meu bloco, o que é algo praticamente impossível. Por isso que as transações são imutáveis. E a transparência, porque as pessoas conseguem verificar todas as informações que foram colocadas ali na rede. Aí só um parênteses, vocês vão ouvir em alguns locais falando de DLT e outros locais falando de blockchain. Aqui a gente fala de blockchain, mas DLT é o que a gente fala de Distributed Ledger Technology, que seria a tecnologia de rede distribuída, tá? Como eu mostrei no desenho. Blockchain é um tipo de DLT, mas aqui eu falo blockchain para facilitar. Acho que assim fica mais fácil para a gente não entrar tanto em tecnicidade de quesito tecnológico. Mineradores, acho que é o ponto que a gente já mencionou ali, como funciona, como eles são gerados. Então, os bitcoins, eles são gerados a partir da validação das transações, por meio da resolução de um cálculo matemático, né? E esse cálculo matemático, ele vai sendo alterado a cada 10 minutos, de acordo com o número de equipamentos na rede. Tem o custo energético, que é um problema não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de sustentabilidade, que é algo que se discute cada vez mais, essa questão. Enfim, esse algoritmo ele vai sendo ajustado. Como eu falei para vocês, hoje é muito difícil se conseguir minerar Bitcoin, senão por equipamentos absolutamente sofisticados. Hoje existem equipamentos específicos para mineração de Bitcoin, por exemplo. E isso aqui é uma imagem que eu trouxe para vocês do que a gente chama de fazenda de mineração. Então, antes, o que eu conseguia fazer num laptop, hoje você tem galpões gigantescos com equipamentos como esses enfileirados, uns do lado dos outros, uma enormidade de equipamentos tentando minerar Bitcoin, dada o valor de mercado que esse ativo chegou, que acabou impulsionando as pessoas para justamente buscar um ganho ali com a mineração de Bitcoin. Então, hoje é uma competição enorme, equipamentos caríssimos para isso acontecer. Aqui, um ponto interessante e importante quando a gente fala dos NFTs e do porquê essa tecnologia blockchain ela acaba sendo tão importante, que é a questão dos smart contracts. Né? Eu gosto de brincar que eles não são nem contratos e muito menos inteligentes, mas por quê? Porque eles são nada mais, nada menos do que programações, são programações já inseridas dentro do sistema que vão executar determinada função, uma vez preenchidas determinadas características que foram estabelecidas. Então, muita gente não gosta desse exemplo, mas acho que é o exemplo que melhor ilustra o que seria, de certa forma, um smart contract, seria o exemplo de uma vending machine, que se eu colocar o valor correto que a máquina me exige, e se eu escolher ali o bem específico relacionado ao valor que eu paguei, a máquina automaticamente vai me entregar aquele ativo.
não houve interação humana, foi tudo um contrato ali que eu celebrei ali com um contrato, né, que eu celebrei ali com o titular do equipamento de forma automática, sem a necessidade, enfim. E quando a gente pensa isso colocado em uma rede distribuída, as possibilidades são quase que infinitas. Então, hoje, a gente tem a automação de inúmeros processos que antes eram inimagináveis que isso acontecesse. Então, hoje a gente já tem sistemas que, sendo utilizados, tá, principalmente no agro, na área de logística, que possibilitam a automação de processos que demoravam uma enormidade. Então, a questão do desembaraço aduaneiro. Então, a gente tem o caso piloto lá que rodou em Rotterdam, da IBM, utilizando tecnologia blockchain combinada com smart contracts, que reduziu o tempo de um navio ficar atracado lá, eu não lembro os números, mas assim, reduziu em 90% o tempo de espera de um navio para atracar no porto. E a espera que ele tinha era muito decorrente de toda a burocracia que se tinha de documentação, que tudo isso passou-se a se fazer de forma automática, porque o computador já se conectava com o outro, mandava a informação, validava, voltava na rede, enfim, é o que a gente tem não vou dizer que é o futuro, já vou dizer que é o presente que a gente tem para as inovações aí, facilitando inúmeros processos. Dito tudo isso, apresentado o que é tecnologia blockchain, o que é o Bitcoin, a gente agora começa a falar um pouco mais dos ativos digitais e dos NFTs especificamente. E o que eu coloco aqui a tokenização de ativos, né? O mundo tokenizado. O que acontece? Quando o Bitcoin foi criado, a tecnologia blockchain foi desenvolvida, com o passar do tempo, muitos começaram a perceber o valor daquela tecnologia, o valor daquele sistema distribuído, e enxergaram que aquilo poderia ser utilizado para representação digital de qualquer ativo. Então, eu poderia criar um novo ativo digital que representasse um determinado bem específico. No caso do Bitcoin, lembra, ele é o ativo em si, né? Eu não tenho outro ativo sendo representado por ele. O Bitcoin é o Bitcoin e ponto, ele não representa nada. Mas eu poderia usar a mesma sistemática e passar a representar outros ativos. Hoje, a gente já tem ativos representativos de obras de arte, de ações em bolsas de valores, de grãos, de commodities, de minério, e inclusive de dinheiro. Então, hoje já se fala do CBDC, que é o Central Bank Digital Currency, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Inclusive, o Banco Central do Brasil está estudando isso e deve publicar mês que vem um paper sobre o assunto. Então, olha como essa tecnologia deu voltas e isso tudo que foi o que possibilitou a criação dos NFTs como a gente conhece. Então, hoje, quando a gente fala de tokens, a gente já tem mais de 5.000 tipos de tokens distintos, desde NFTs, desde tokens representativos enfim, de praticamente tudo. O volume desse mercado é de aliás, é de mais de $1 trilhão. Então, para muitos, um mercado desconhecido, mas vejam o potencial desse mercado de criação de valor, né? O Bitcoin ainda tem uma presença muito forte dentro dessa balança desses ativos digitais, ele representa quase 50% do total de valor de mercado desses ativos. Aí eu coloquei aqui a cotação só a título de curiosidade, a cotação do Bitcoin, ela hoje está em torno de $36 mil, ela atingiu seu auge recentemente em abril, com $63 mil. E aqui eu trouxe para vocês os principais ativos digitais, só a título de curiosidade, para vocês conhecerem um pouco. Então, quando eu tirei esse print, foi ontem, o Bitcoin estava em $34 mil. Veja que o segundo ativo de maior valor, $2 mil, a diferença de dominância do Bitcoin em relação a todos os demais. E cada um aqui tem a sua particularidade. Esse aqui, o número 3 aqui, o Tether, ele é um caso bem interessante, que ele é a representação digital do dólar. Por isso que ele vale sempre $1. É o que a gente chama de um stablecoin. E esse ativo ele é interessante porque lembra aquelas características que a gente falou do Bitcoin, de eu poder transferir um Bitcoin de uma pessoa para outra a qualquer momento, sem obter muitas informações, ele traz para o dólar a mesma possibilidade. Então, eu tenho a possibilidade de utilizar um dólar digital
de forma simples, rápida e barata, porque o custo de transação é muito baixo, diferente do que se eu fosse utilizar, por exemplo, um sistema tradicional para fazer essa transação. Então, no Brasil, a gente já tem também duas stablecoins do real aqui, então já é possível você comprar o real digital. Um chama real virtual e o outro, acho que eu não lembro o nome, BRZ. Então, você já tem o mesmo padrão, então um token vale R$ 1, você consegue transacionar isso com todas as características da blockchain. Aqui só, de curiosidade, o histórico de valorização. Então, muita gente acha que surgiu ontem o Bitcoin por conta do valor, que até 2018, ali 2017, o valor dele era muito tímido. 2017 teve um primeiro boom, que aí foi quando a gente começou a falar efetivamente dos NFTs. Então, isso é um Rodrigo, ponto... Pode falar. uma pergunta aqui que veio no chat antes de você entrar em NFT. C2 Rádio, eu não sei quem que mas me mandou uma pergunta aqui. Onde está o lastro dessas criptomoedas? Na verdade, depende de qual ativo, qual criptoativo que está mencionando. Cada um tem a sua característica. O Bitcoin, ele não tem lastro, ele é o ativo em si. Então, o Bitcoin é o que hoje a gente pensaria, ele é muito mais próximo do que quase um ouro digital. Então, a gente vê muito como uma reserva de valor. Eu compro aquele ativo, ele não representa nada, ele é um Bitcoin. Eu compro o Bitcoin por si só. No outro caso, vou até tentar voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. No caso do Tether, por exemplo, que ele representa o dólar, o que eu tenho? Para cada um token de Tether emitido, eu tenho $1 correspondente depositado na conta bancária da empresa que fez a emissão desse token. Então, depende do projeto, depende de qual criptoativo ele se refere, mas cada um tem a sua característica. O problema, essa questão do lastro, que muita gente bate, é porque fala, poxa, o Bitcoin não tem lastro, então ele não tem valor. Não é bem verdade. Até se a gente pensar nossa própria moeda estatal, antes a gente tinha o lastro do ouro, as reservas de ouro correspondiam ao que a gente tinha de dinheiro em circulação, mas eu não lembro quando, mas num determinado momento isso deixou de ocorrer. O lastro que a gente tem na moeda estatal é a confiança no Estado. No caso do Bitcoin, é a confiança que a gente tem na tecnologia que roda ali o sistema. Para muitos, isso tem valor, para outros não tem. Eu confesso que eu não entro na discussão em relação ao valor, ao preço de face de um determinado ativo do Bitcoin, se está caro ou se está barato. E eu vejo um valor enorme do ponto de vista tecnológico por todas as mudanças que ele trouxe, por toda a segurança, por todas as regras que ele tem de consenso. Então, eu enxergo muito valor nisso. Agora, se esse valor é 10 mil, 20 mil ou 30 mil, eu não faço a menor ideia. E quem souber essa resposta vai ganhar, acho que o segundo prêmio Nobel aí de economia do Bitcoin depois do Satoshi, porque até hoje é muito difícil alguém conseguir fazer uma previsão. Ô, Rodrigo, só para complementar o que você está falando, é mais ou menos aquele critério de valor intrínseco e extrínseco, né? Ou seja, o valor intrínseco dele, quem determina é o mercado. Então, é interesse, a demanda, a oferta e demanda sobre aquele ativo, no caso do Bitcoin. E o valor extrínseco, que, não, ao meu ver, também eu concordo contigo, é o maior valor, é o extrínseco, é as aplicações práticas que eu dou àquela tecnologia desenvolvida, né? Então, são dois elementos, um binômio intrínseco e extrínseco aí que a gente sempre deve olhar. E até o valor intrínseco dele está diretamente ligado ao valor extrínseco. Ele recentemente subiu muito exatamente por uma nova aplicação dele. Então, você vê que um está atrelado ao outro, né? E Marcos, esse ponto que você colocou, ele é super interessante e de fato, é percepção de mercado em relação àquele valor. E quando a gente fala percepção de mercado, isso envolve N fatores. Por exemplo, lembra que a gente falou que é uma rede distribuída, então, sendo distribuída, não tem alguém que controla aquela rede. Em sendo assim, o que acontece? Um Estado não consegue, por exemplo, confiscar um Bitcoin. Então, em determinadas jurisdições que se tem um problema em relação à democracia, confiscos por parte do Estado, você, inclusive, verifica que o valor do Bitcoin nesses locais ele é muito mais elevado do que no restante do mundo, porque é uma forma das pessoas se protegerem do Estado. É uma forma da pessoa preservar o seu valor diante de um cenário ultrainflacionário,
por exemplo. No caso da Venezuela, você tem um mercado de Bitcoin bastante interessante, porque as pessoas utilizam do Bitcoin para proteger a sua riqueza ali da política econômica estatal. Assim como em alguns países da África, ali, que se tem um histórico muito grande de confiscos, enfim, de guerrilhas, você também tem um valor do Bitcoin bastante mais elevado do que o restante do mercado. Isso porque as pessoas também têm bastante receio em receber em transacionar o Bitcoin nesses estados, pelo medo de receber a moeda local e amanhã ela não valer nada, né? Então é muito interessante isso, você vê a diferença de valor de mercado por localidade, né? E até deixando como dica aí, o Netflix ele tem uma série chamada Startup. Quem não pôde assistir, assiste, que vai poder entender um pouquinho aí desse mundo das criptomoedas e também de todo esse sistema tecnológico desenvolvido. Não, a série é muito, muito legal, tem muita coisa boa na internet, tem muito conteúdo bacana, e o legal, assim, a beleza da gente ver tudo isso é ver como o mundo tá mudando, como tem muita coisa além do que a gente está habituado a ver, e eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço a Thaís, para a gente falar desse assunto que muita gente talvez ouviria simplesmente no noticiário, mas não faria a menor ideia do que é e o quanto que isso está impactando e como isso já é relevante no mercado, né? Enfim, eu acho isso muito, muito rico a gente poder discutir essas coisas. Não, e Posso uma fazer uma... curiosidade sobre a criação do curso foi justamente isso. Eu vi no Fantástico uma matéria sobre NFT. E na mesma hora eu falei assim, gente, eu quero entender isso. E aí foi quando eu conversei com a Cíndia, que é a presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB de São Paulo. Eu falei assim, vamos fazer um evento, que aí todo mundo vai entender junto com a gente o que são esses NFTs que estão sendo falados no Fantástico. Foi dessa forma que surgiu tudo, assim, o curso, o webinar, tudo. Quem ia Acho que tinha falar, alguém pode com uma falar. pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Pode falar, Cristina. Eu não posso penhorar, então, as NFTs e as blockchain, no caso, tá? E aí, no caso de sucessões, assim, se a pessoa não tem o nome, não tem nada, a pessoa perde aquele investimento multimilionário, então? Cristina, esse fato que você está colocando, ele é super curioso e super interessante. Então, vamos lá, tem duas coisas. A rigor, de fato, você não conseguiria penhorar, e no caso de uma herança, se a pessoa não deixar ali o código, você perderia o acesso ali àquele ativo. Já ocorreu no passado muitas pessoas que perderam a sua chave privada de acesso aos seus bitcoins e perderam assim milhões de dólares em Bitcoin e não tem para quem reclamar. E o maluco é que, lembra que as transações são transparentes, qualquer um consegue verificar, né? Seja de um NFT ou de um Bitcoin. Então você consegue verificar que você tem, por exemplo, digamos que eu tenha 10 milhões de dólares em Bitcoin ali numa carteira, eu consigo verificar que eu tenho 10 milhões de dólares ali na minha carteira, mas eu não consigo tocar, não consigo mexer naqueles Bitcoins. E é uma nova percepção que é bastante curiosa, mas por conta disso, empresas já criam serviços para facilitar o controle disso. Então, a gente tem dois mecanismos hoje. Ou a gente consegue utilizar empresas que fazem a custódia dessa chave privada para nós, e muitas delas oferecem hoje seguro, para no caso de qualquer problema que se tenha, elas asseguram ali os problemas que você pode ter. Então, no caso de uma sucessão, você teria uma empresa cuidando da tua chave privada, tá? E, por outro lado, o que muita gente tem pensado em fazer, então é desenvolver ali, então, fazer um testamento ali, aquela modalidade que eu confesso que eu achava que era só dos tempos de faculdade, que eu nunca tinha ouvido falar alguém fazer o testamento cerrado lá, eu consigo fazer um testamento e deixar o meu código ali da minha carteirinha de Bitcoin lacrado lá no cartório. O dia que Deus me livre acontecer alguma coisa, o herdeiro vai lá abrir e vai ter um código ali com a chave para ele ter acesso ali aquelas informações. Então, existem formas. Mas, de fato, a beleza dessa tecnologia, Cristina, é que ela muda todo o panorama jurídico que a gente estava acostumado a ter, ele altera por completo. Porque o Estado deixa de ter acesso ou controle em relação a determinadas coisas que antes era tão comum.
Porque hoje, se eu tenho o meu Bitcoin e ele não está em uma dessas empresas que provê o serviço de custódia, ele está direto na rede e eu tenho a minha senha privada guardada comigo, por exemplo, num pendrive ou anotado num pedaço de papel ali, pode acontecer o que for, você pode chamar o FBI, o exército americano, ninguém consegue, ninguém até hoje conseguiu quebrar a blockchain e alterar a titularidade, passar para herdeiro, fazer o que for. E a gente tem casos enormes disso acontecendo, Cristina. Infelizmente, muita gente perde, por isso tem que ter muito cuidado ao se ter um ativo dessa natureza, tá? Desculpa, mas eu não sei se eu estou pensando de forma pequena ou se eu estou entendendo equivocadamente, mas não poder reclamar sequer para o Estado de que alguém não pode me devolver um dado que eu esqueci, que eu perdi, Basta, imagina, eu sou a mais esquecida da vida, eu perco Pois meu é. óculos. Não, Podia ter um esqueci minha senha, né? Um esqueci meu Não, código ali, né? tem isso, Eu porque... perco meu óculos, gente. Então, lembra que a rede é distribuída, então eu não tenho uma pessoa, não tenho uma entidade que controla. Por exemplo, no caso dos NFTs, eu vou comentar daqui a pouquinho, mas no caso do Bitcoin, eu não tenho uma empresa gerindo ali o Bitcoin, não existe essa entidade, não tem alguém que gere o Bitcoin. Qualquer pessoa, se você quiser comprar um equipamento, uma placa que roda a blockchain do Bitcoin, você instala na sua casa, você baixa o software e começa a operar. Você não precisa falar com ninguém para fazer isso. Você não precisa de autorização de ninguém, você não precisa de informação nenhuma, simplesmente começa a operar. E é assim que funciona. E aí, a partir do momento que você começa a rodar, você tem uma cópia integral de toda a rede no teu equipamento. E todo mundo tem uma cópia integral dessa rede no seu respectivo equipamento. Perdeu a senha? Não tem para quem reclamar. Você vai reclamar para quem? Não existe uma entidade de controle centralizada ali. Não existe. É um novo conceito. A Isa está falando aqui no chat que teve alguém que tentou, que parece que tem um número de tentativas, não é? De senha. Não, Ou não? depende, né? Depende. Na verdade, eu imagino que a pessoa esteja utilizando por meio de alguma plataforma, né? Porque existem vários serviços de wallets, que a gente chama, que são as carteiras de Bitcoin, então tem várias modalidades de como se recuperar isso, tá? É que Então ela tem falou uma que essa modalidade... pessoa esqueceu a senha e que se ela tentasse de novo, ela ia perder. Se ela tentasse errar, ela ia perder muito, muito dinheiro. Preciso entender a questão específica dessa pessoa, mas tem algumas formas. Então, tem algumas carteiras lá que você cadastra 12 palavras, você tem que saber na ordem exata para recuperar, que você consegue recuperar isso para uma outra carteira. Mas é meio sofisticado aí para fazer isso. Você não lembra nem o código, você vai lembrar de 12 palavras, Pois é é. muita palavra. Pois é. Não, e você tem que ter um cuidado ainda, Thaís, de guardar essa informação de uma forma segura e criptografada para você mesmo. Porque se alguém pegar aquela tua senha, ele vai lá, acessa e manda o Bitcoin para outro lugar e você não tem controle. Gente, Então não adianta você deixar anotado no teu celular ou no seu caderninho. Você tem que, se você for anotar no teu caderninho alguma coisa, você tem que criptografar e só você sabe a criptografia que você fez ali em relação àquele código. Mas essa é a beleza da coisa. Olha o mundo novo que a gente está discutindo. Eu não sei se todos são advogados aqui, mas para os advogados, assim, é um mundo para ser explorado, gente. Eu estou nessa falando de Bitcoin, de blockchain, de ativos digitais desde 2016. E quando eu comecei a falar disso, era falar para a parede. Ninguém queria ouvir, ninguém queria saber disso, porque falava, isso não vai pegar. E pegou, é algo que não tem mais volta. A gente está aqui, o curso inteiro de NFT, que é baseado nessa tecnologia, não tem como a gente fugir, é um caminho sem volta. A gente vê hoje a CVM discutindo no sandbox regulatório, ali a aprovação de empresas que utilizam a tecnologia blockchain, criação de ativos digitais, Bitcoin hoje na Bolsa de Valores. Como é que a gente vai negar esse futuro que está vindo? Não tem como, não tem como. É um novo e no padrão, tem começo que mudar tinha o muito chip, né? preconceito também, né, Rodrigo? Que infelizmente, Thaís, quando a gente tem uma novidade que surge no mercado, com o desconhecimento do grande público, muita gente acaba se aproveitando para fazer sacanagem, para dar golpes no mercado, enfim, infelizmente o ser humano ele é fantástico para criar coisas maravilhosas, e ele é péssimo também para criar coisas horríveis para a sociedade. Então, hoje mesmo teve a notícia de um sujeito aí que
foi preso, que deu um golpe de mais de R$ 1 bilhão em Bitcoin. E assim, é se aproveitando do desconhecimento do grande público. Então, eu lembro quando eu já ganhei, acho que uns 5 Ford Kas do SBT via SMS, que a gente recebia isso toda hora, né? Oh, você ganhou, que era aqueles golpes de celular no começo de SMS, não sei o quê. Poxa, hoje vai sofisticando o golpe, né? Então, é aproveitando o desconhecimento das pessoas, enfim. A Simone, ela tá falando assim, você poderia falar do ativo ligado ao mercado de artes ou obras de arte? É o que você vai entrar agora, né? Nos NFTs. Exatamente. Então tá, só deixa eu ver só. Ó, o Gustavo, responde sim ou não, se o Rodrigo já respondeu sua pergunta, que ele está perguntando sobre a penhorabilidade e se é empenhável. Eu acho que o Rodrigo já respondeu, né, Gustavo? Cri, cri. Não. Então tá, só fala se é empenhável, Rodrigo. Se é empenhorável o Bitcoin, é isso? Ele falou assim, quer dizer que o Bitcoin não é penhorável, mas é empenhável? Vamos lá. Então, assim como os NFTs, a rigor, ele é empenhorável, porque eu não consigo, o Estado não consegue ter acesso àquilo, ele consegue me notificar e falar, Rodrigo, eu sei que você tem Bitcoin, estou penhorando seu Bitcoin. Pô, a senha está comigo, eu estou com a senha guardada aqui na minha memória, como é que ele vai fazer? Como é que o Estado vai ter acesso àquilo? É impossível, não tem como. Hoje não tem como. E a mesma coisa para os NFTs. Só que, o que ocorre? Hoje, a grande maioria das pessoas não tem o Bitcoin de forma direta nas suas respectivas carteiras. Eles têm esses Bitcoins armazenados em plataformas, em exchanges de criptoativos, em bolsas de criptoativos. E o que acontece? Essas bolsas são empresas, elas têm CNPJ e elas respondem perante a justiça. Então, o que acontece? Hoje, diariamente, eu tenho clientes meus, que são essas bolsas de criptoativos, que recebem notificações do Poder Judiciário para informar se um determinado CPF possui conta lá e se possui saldo. E se possui saldo, para que o saldo seja bloqueado. Nesse caso, é possível a penhora, mas você não está penhorando o Bitcoin na blockchain, você está penhorando, na verdade, o Bitcoin que você deixou ali a chave privada sob custódia de um terceiro. Então, ele fica suscetível ali à penhora, porque a empresa tem que cumprir com essas determinações legais. Se eu não tenho Bitcoin numa exchange ou um NFT numa exchange, esse ativo ele acaba se tornando praticamente impenhorável. A Mônica está Rodrigo, falando aqui, seria quase um título ao portador. É isso aí. É isso aí. Rodrigo, Tá. você me permite aqui fazer uma intervenção? Ô, Elias, claro. Tem a instrução normativa 1888 da Receita Federal, ela Isso. determinou, né, que agora tem a obrigatoriedade de fazer essa comunicação se tiver Bitcoin. Eu estou falando isso porque eu tive um caso semana passada. Eu advogo para algumas empresas aí, e um cara desses, que é digital influencer, está fugindo da execução, o cara transformou todo o dinheiro dele em Bitcoin. E ele posta no Twitter, comprei 50 mil de Bitcoin hoje, comprei tantos mil, e a gente não consegue penhorar. Então, esse é um belo de um problema que a gente está tendo que enfrentar agora, e o TJ já tem posição firmada que não dá para penhorar. Não, é isso mesmo, Elias. Infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, você tem essas características trazidas por essa nova tecnologia, que ela devolve a você a titularidade, então eu posso ter direto e ninguém tem acesso àquilo, só eu tenho. Então, se a pessoa não tiver minha senha, ela não consegue acessar e não consegue bloquear ou remanejar, tirar o meu ativo ali do meu patrimônio. Enfim, isso acaba acontecendo. De novo, a tecnologia ela é criada para o bem e para o mal, né? As pessoas, o ser humano que utiliza a faca, ela pode ser para você passar uma manteiga num pão quentinho, ela pode ser utilizada para matar alguém, né? Depende da pessoa que utiliza ali a ferramenta. Thaís, posso seguir ou tem mais alguma pergunta? Pode seguir, até porque a gente está com o horário apertado. Então pode seguir. Ixi, desculpa, gente. Não, imagina. Então vamos lá. Feito essa contextualização que era importante, que eu acho mais importante de tudo para vocês entenderem a base de como tudo isso surgiu, a gente tem os NFTs, que são os tokens não fungíveis, né? Como eu mencionei no início. Mas o que é um token não fungível, né? Na verdade, ele é um ativo digital único, que ele não pode ser substituído por nenhum outro. Então, eu não consigo pegar outro ativo digital e ter a mesma natureza, ter a mesma representatividade
que esse ativo específico. E a mesma coisa vale para o mundo real, no mundo físico. Então, se eu tenho uma obra de arte de um determinado artista, tem um quadro, não adianta eu pegar um quadro de um outro artista, não vai ser a mesma coisa. Ele é único, é um ativo único, eu não consigo substituir por absolutamente nada. Então, a tecnologia possibilitou a criação desses ativos não fungíveis e a colocação dele dentro do sistema de blockchain. E isso trouxe um benefício enorme, porque antes já se falava de ativo digital único, mas eram em plataformas isoladas, eu não tinha a interoperabilidade entre diversas plataformas, então ele ficava restrito àquele ambiente de quem criou aquele ativo. Com a tecnologia blockchain, o que acontece? Eu consigo criar um ativo, um NFT, por meio de uma determinada blockchain, por exemplo, do Ethereum, que é a mais tradicional e mais popularmente utilizada para a criação dos NFTs, e qualquer pessoa que tenha, qualquer plataforma que tenha carteiras que recebam ativos da rede Ethereum, eles podem receber o NFT. Então, eu consigo criar um ativo em um determinado local e que pessoas das mais diversas consigam comprar de uma forma fácil sem ter que ficar fazendo um cadastro específico em uma determinada plataforma. Então, eu consigo tornar a transação desses ativos de forma tão simples quanto a transação de um Bitcoin que eu expliquei para vocês agora há pouco. E o que acontece? Com a subida do Bitcoin, isso não é uma novidade agora de 2021, os NFTs, com a subida dos Bitcoins, o primeiro grande pico que ele teve lá em 2017, que ele chegou até 20 mil dólares, alguns pesquisadores falaram, poxa, dá para fazer esses ativos únicos aqui, vamos criar para brincar. E na época eles criaram um chamado CryptoKitties, vocês devem ter ouvido falar, que eram uns gatinhos bonitinhos ali que você criava, e eles eram interessantes. Na época, para vocês terem uma ideia, hoje a gente fala de NFT como sendo uma coisa super positiva. Na época, foi uma revolta muito grande do mercado, porque eles congestionavam a rede, as pessoas queriam transacionar ali o Ethereum, e rodar ali o ativo lá do Ethereum, e os gatinhos ficavam congestionando a rede, as pessoas não entendiam ainda o quanto aquilo estava revolucionando, o quanto aquilo estava trazendo de novidade. Esses gatinhos colecionáveis, eles eram praticamente a versão 2.0 do Tamagotchi, não sei quem vai lembrar os bichinhos virtuais lá. Então, eles eram a representação, eles eram gatinhos únicos, cada um tinha a sua característica específica, e não havia mais de um determinado número de gatinhos. Então, eu tinha um token que representava aquele gatinho no mundo digital, e só eu tinha aquele gatinho. Então, isso trazia algum valor para as pessoas, e com o mesmo conceito e com a mesma tecnologia que a gente viu para o Bitcoin. Então, eu podia transferir esse gatinho de forma livre para qualquer outra pessoa de forma bastante eficiente, coisa que não se tinha antes, quando a gente pensava em ativos digitais únicos. E isso acabou gerando um interesse do mercado bastante grande. Agora, em 2021, quando a gente teve o boom do Bitcoin, não foi diferente. Logo passaram a se falar novamente a respeito da criação dos NFTs. E a gente teve casos muito emblemáticos, tanto na indústria do game, quanto na indústria de entretenimento. É o caso do NBA Top Shots, lá, que eram trechos de momentos de jogadas da NBA, que eles foram registrados de forma digital ali na blockchain, e as pessoas podiam comprar aquele momento assinado digitalmente pela pessoa ali, pelo atleta ali que realizava aquela jogada. Então, e eu conseguia comprovar para as pessoas a minha titularidade e transferir para as pessoas de forma simples e rápida. E isso começou a escalar. Então, começaram a criar obras de arte baseadas nessa tecnologia e obras de arte que permitiam ali a representação digital e a transferência de ativos únicos. Então, a gente teve alguns casos bastante emblemáticos aí, como esse quadro com várias fotinhos pequenininhos, o artista chamado Beeple, que ele fez esse quadro, tirou foto de 500, ele criou imagens 500 dias, então cada dia ele criava uma imagem nova, e ele juntou essa imagem, criou esse ativo e vendeu num leilão, e arrecadou 69 milhões de dólares por essa imagem digital. E é uma coisa interessante, eu até tive a oportunidade, já conversei com a Thaís sobre isso em outras oportunidades, que é curioso você pensar, porque é ativo digital, porque em tese eu estou aqui com essa imagem aqui, a gente consegue verificar essa imagem em qualquer lugar. Então eu posso ter em tese uma cópia
dessa imagem no meu computador. Mas as pessoas elas pagam por quê? Por ter, de fato, o registro ali relativo a essa imagem. Então, a imagem pertence ali à pessoa que adquiriu e ela tem ali a titularidade da imagem raiz ali que gerou esse ativo digital. A mesma coisa, esse bonequinho aí, que é o CryptoPunk, que é em homenagem à turma que criou o Bitcoin lá atrás, foi vendido por mais de 7 milhões de dólares. Então, assim, a gente vê um crescimento desses valores enormes. Mas quando a gente pensa em NFT, então muita gente fala em NFT só pensando na representação de obras de arte, né? Então, de produções culturais. Mas, na verdade, tem uma outra aplicação que eu acho que é um mercado ainda maior. Se a gente pensar, os NFTs, eles podem, a gente fala de ativos únicos. Então, eles podem representar imóveis, por exemplo. Eu posso ter um imóvel sendo representado por um token único. E eu poderia transformar a transação imobiliária tão simples quanto a transferência de um Bitcoin. A mesma coisa, passagens aéreas. Então, a passagem aérea, por exemplo, o ingresso de um determinado evento é um ingresso específico para um local demarcado num horário específico. Eu não tenho outro para aquele mesmo local, para aquele mesmo assento. Então, eu conseguiria criar aquilo, colocar em NFT e criar mercados secundários. E tudo isso é interessante porque a tecnologia blockchain, lembra que ela permite a transação P2P desses ativos, então eu consigo criar mercados secundários para coisas que não existiam. Então, da música, eu consigo possibilitar que pessoas como nós, que não teriam acesso a esse tipo de investimento, que eu compre ali uma parcela de uma determinada produção artística de uma pessoa que eu admiro. Eu poderia ser não só mais apenas um fã, um entusiasta, mas sim um sócio em um determinado ativo dele. E com o mercado secundário, eu poderia vender esse ativo futuramente. Então, ele valorizou, eu conseguiria colocar ele à venda. Naturalmente, tudo isso tem que ser visto com bastante cuidado, porque a CVM hoje ela tem um papel, Comissão de Valores Mobiliários, ela analisa com muita cautela e muito rigor a criação de quaisquer ativos digitais para entender se aquilo preenche ou não os requisitos de valor mobiliário. Em preenchendo, independente se for NFT ou o que for, se eu tiver um ativo que ele tenha características de valor imobiliário ou um produto de NFTs, por exemplo, que ele tenha características de valor imobiliário, eu teria que fazer uma oferta pública, enfim, tal como a venda de uma ação. E isso acaba tornando a atividade bastante custosa. Mas, então, como a gente vê, assim, os NFTs são esses tokens digitais únicos e eles podem representar qualquer coisa que seja única. Uma música, uma imagem, uma expressão cultural, enfim, ele tem o potencial enorme de criar novos mercados e trazer maior liquidez para artistas que hoje acabam ficando um pouco presos ali com a sua produção artística, né? Então, a tecnologia blockchain ela vem para possibilitar uma maior liquidez e trazer um maior interesse por esses artistas, por isso que hoje se fala muito de plataformas para comercialização de NFTs. Eu sei que o meu tempo está estourando, acho que a Thaís já está querendo brigar comigo. Não, imagina, pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que o tempo está estourado, Lógico. mas é só uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, que sempre me perguntam isso. Por exemplo, quando você estava na tela anterior ali, se eu tirasse um print, acho que é o Cyberpunk, não é? Que você falou, é esse o nome dele? Bonequinho aqui é? É. Da esquerda. Então, tirei um print do Cyberpunk, transformo ele em um NFT. Como quem está comprando sabe que é o original ou se é meu print? Então, esse é o ponto, essa é a grande discussão que se tem, né? Como eu vou ter a autenticidade daquilo que foi criado? O que acontece? Os NFTs que a gente tem hoje, então você tem o artista criador, por exemplo, o Beeple, que criou essa arte grande aqui dessas várias imagens. Então, quando foi criado o token daquilo, você tem a assinatura digital do Beeple, quando da criação. Então, partiu dele aquela criação artística. Lembra que, igual o Bitcoin, eu tenho ali o registro de titularidade de todo mundo. Então, ele partiu do Beeple para quem comprou. Então, você tem sempre o registro dessa cadeia saindo do artista e dali para frente transacionando. E como é em blockchain, esses registros, eu não consigo alterar o passado, eu não consigo apagar o que já foi feito. Então, eu tenho o registro da cadeia de titularidade desse ativo, do artista até a pessoa que detém, quase como um título ao portador, né? Entendi. Mas pode seguir, viu? Não, mas acho que é mais colocar para perguntas agora, Thaís. Não sei quem
de pergunta, porque assim, a ideia era muito mais trazer esse panorama geral aí para contextualizar como é que surgiu os NFTs, enfim, e como a coisa funciona. Estou aqui à disposição para responder as perguntas. Eu fiquei com uma dúvida, Rodrigo. Eu fiquei com uma Opa, dúvida agora do seguinte: se o artista ele vai ser o primeiro a assinar, bom, primeiro ou segundo vai ter que ter a assinatura dele, mas como é que fica então a criptografia e o anonimato? Lembra que a gente comentou assim, o anonimato, ele é um anonimato relativo, né? E quando a gente fala de NFT, o anonimato ele só passa a ser relevante a partir de um determinado ponto. A gente precisa ter inicialmente a transparência. Lembra que a rede blockchain você tem os diferentes tipos de blockchain, os diferentes tipos de governança da rede. Então a primeira transação, a criação é fundamental que você tenha transparência. E por isso que, diferente do Bitcoin, que ele é criado sem uma entidade organizadora daquilo, no caso dos NFTs, a gente tem plataformas e empresas que estão prestando esse serviço. Então, as empresas, elas criam isso, elas determinam qual blockchain elas vão utilizar e elas acabam organizando todo esse sistema com todo o arcabouço jurídico, que aí entra a turma de PI, para validar que, de fato, aquele token foi criado por aquele determinado artista. Então, é aí que entra a turma de PI para validar aquela transação, para ter um contrato que ele seja juridicamente aceito, né, em relação para dar guarida ali aquele token, porque esse token sim ele vai ter lastro em relação a determinada produção artística ali. E isso até aproveitando o gancho para responder a pergunta da Isabela. O bom do NFT é porque, por exemplo, tem aquela questão autoral de que o autor sempre recebe 5% da venda da obra, né? Então, no NFT, você consegue fazer esse controle, o que você não consegue de forma física, de forma tão fácil, quando você faz na venda física. Então, no NFT, você consegue ter esse controle para quem vendeu, quanto foi pago, não é, Rodrigo? Não, é isso mesmo. Lembra dos smart contracts lá que eu comentei, que a gente conseguiria criar de forma automatizada, isso é o que já vem se discutindo, eu tenho um controle, inclusive, de reprodução daquela determinada obra. Então, como funcionou, eu já ser remunerado de forma automática pela reprodução daquela obra, e isso você traz para o produtor e para o artista, você traz uma segurança muito maior, porque eu já vi muita gente questionando algumas plataformas e alguns sistemas de como funciona o pagamento, principalmente quando a gente vai falar de produção musical, né? Questão de ECAD, etc. Eu sei que tem uma discussão muito forte aí no mercado, no meio, de como isso, por uma possível falta de transparência, estou falando como leigo, tá? Mas é verdade. Mas hoje já se tem muitos projetos sendo desenhados para resolver essa falta de transparência. E tudo isso por meio da utilização da tecnologia, né? Lembra que eu até comentei que a gente fala que a blockchain é a tecnologia da confiança, né? Que é muito isso. Ela vai trazer a confiança por meio da tecnologia para trazer sistemas mais transparentes, mais abertos ali, mais fáceis de serem operados, né? A Jenner está perguntando, Jenner, se eu estiver pronunciando errado, vocês podem corrigir, vocês fiquem à vontade, tá? Rodrigo, você já viu algum caso em que um NFT, um personagem, peraí, que agora um personagem, uma música e etc., não tem problema, serviu de base para um licenciamento de produto, por exemplo, usando a cadeia de blockchain como garantia de titularidade e autenticidade? Ixi, eu não sei se eu entendi. Se você já viu algum caso de licenciamento que usou um NFT ou blockchain? Seja a criação de um token de NFT? Sim, isso. Um personagem, por exemplo, pegou um personagem, aí foi licenciar esse personagem para outro. E aí tudo isso foi feito por NFT. Sim, e o que é legal de tudo isso, que é a discussão que está tendo, até foi o que a gente teve no webinar lá que a gente fez da OAB, é que eu não sou profissional da área de IPI, gente, então se eu falar alguma bobagem aqui, vocês fiquem à vontade para me corrigir. Mas o que eu já vi muito, assim, a gente tem alguns contratos em relação à cessão de direitos, licenciamento, que ele acaba sendo, em alguns momentos, um tanto específicos. Então, aconteceu já com alguns artistas de uma renomada publicação aqui, que eles não tinham, o contrato dele, quando previa a questão de cessão dos direitos autorais, ele era muito específico, ele era muito taxativo quais eram as hipóteses. Porque quando foi feito a época, imaginava que tudo estava coberto.
que aconteceu? Isso abriu uma lacuna com a história do NFT. Todos os artistas começaram a criar tokens dos personagens que eles desenhavam, começaram a colocar no mercado. E isso foi uma confusão que vocês não fazem ideia, porque aí entra a discussão de IPI. Quem é o titular daquela produção autoral? Porque foi o desenhista que criou uma nova obra a partir ali dos conceitos que ele já tinha. Mas a editora entendia que aquela titularidade pertencia a ela por conta do contrato que ela tinha, apesar de não prever a nova tecnologia NFT para isso ser colocado no mercado. Então, assim, eu acho isso muito interessante para vocês do PI, assim, o que vai mudar a base de como se fazer o contrato, estabelecer essas relações, para mim é fantástico, assim, vai dar trabalho para todo mundo aqui, não vai faltar trabalho para ninguém aqui do curso aí para ajustar essas questões. Oi. Eu tenho só uma observação, porque eu já fiz isso. Em tese, a forma que você se protege você submete a proteção da figura ou do gibi, do livro, o que for, mas você também acosta o termo de cessão de direitos patrimoniais. Pelo menos eu faço assim. Tá certa. Eu sou old school total. É cringe, né? Mais old school. Não, sim, porque é uma forma que você tem de demonstrar que aquilo está sendo certo, que está todo mundo no Com seu certeza. quadrado direitinho e que amanhã ninguém vai brigar porque fulano fez, mas quem procurou o original mais para proteção foi o outro e aí começa a briga. Acho que é melhor, desde lá do início, você já deixar isso tudo certinho, como a gente fazia mesmo no escritório de direitos autorais. Só muda o destinatário, vamos colocar assim. Roberta, é exatamente isso, porque quando a gente pensa no caso do NFT, diferente de outros ativos, ele tem um lastro, que é ali a produção. E no caso, para você assegurar o direito e o valor àquele NFT, ele depende da base contratual que está dando o lastro da titularidade daquele ativo. Exatamente. Isso é fundamental. Para quem trabalha com isso, eu estava aqui pensando, tá? Eu também trabalho um pouquinho com direitos autorais. Na realidade, o que eu vejo que vai voltar, tipo aquele site MySpace, se eu não me engano, era o nome, porque aí os artistas vão poder voltar a vender as suas músicas, sua arte no seu próprio site por NFT. Então, daqui a pouco o MySpace volta, entendeu? Podendo comercializar a sua arte assim. Porque Eu vou dar tecnicamente... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Tecnicamente, essas plataformas, YouTube e Spotify, eles remuneram o artista, mas o artista não decide por quanto que ele quer vender. Como é que tu faz um trabalho, tu planeja todo um negócio, todo um álbum, e tu não decide por quanto que tu quer vender ali? Tem um CEO que agora é 1 centavo por música por cada play. Então, isso é até inconstitucional. Inclusive, é sobre isso a minha tese da dissertação do mestrado. Não, e Cristina... Desculpa só interromper vocês, é porque a bateria do meu notebook vai acabar. 5 minutos. Se eu cair, eu prometo que eu volto para seguir com as perguntas, mas pode falar. Não, Cristina, isso de fato ele é interessante. E olha a beleza da tecnologia, ela está devolvendo ali ao titular daquela propriedade, daquela criação, a possibilidade de escolher qual caminho ele vai dar para aquele ativo que ele criou, coisa que hoje não se tem. Então, você está pensando na questão da música, eu concordo muito com você. É a possibilidade de um determinado artista utilizar, às vezes ele não precisa todas as músicas dele, não precisa ser um hit fazer um álbum, ou o que for, sei lá, o Spotify, ele pode utilizar a própria base de fãs deles para comprar aquele direito de forma direta, e o fã passa a participar também do sucesso daquele ativo. Então imagina, a gente vive hoje um mundo de redes sociais, um mundo de internet, que as pessoas impulsionam as coisas. Imagina a partir do momento que os fãs passam a ser investidores dos próprios artistas, como o mercado vai mudar. E um outro mercado que está mudando, que eu acho super interessante, é a questão do jornalismo. Então, quantas vezes hoje você quer ler uma notícia e você vê um determinado artigo, você clica, assine o jornal XPTO por R$10,90. Pô, não quero assinar o jornal, eu quero ler o artigo daquele profissional, aquele ponto específico. Hoje já existem plataformas nos Estados Unidos que eu consigo pagar, que a gente fala de microtransações, utilizando
esses criptoativos, eu consigo fazer pagamento de centavos para ter acesso ali àquele artigo específico. E isso você acaba, de novo, trazendo para a pessoa, de novo, o poder dele. Eu quero ler o que aquela pessoa escreveu. Eu não estou interessado em assinar o jornal, porque não me interessa o conteúdo mensal do jornal, me interessa aquela questão pontual. E isso já começa a ser possível, né? Eu não ouvi, não ouvi essa resposta, porque eu fui atrás do meu carregador do notebook. A Amanda, ela tem uma pergunta. Naquela pergunta que eu fiz para você sobre o print, ela falou, na resposta que o Rodrigo deu à pergunta da Thaís, foi porque naquele caso a arte já estava em NFT, certo? E quando não está, no caso de uma arte digital que não está em NFT ainda, se uma pessoa que não é autora da imagem salvar a arte e vender NFT, como o comprador vai saber que aquela arte que está em NFT não pertencia àquela pessoa que está vendendo? Aí é muito difícil. Aí entra a parte de IPI, que é onde eu fico completamente perdido. Porque você consegue, o que você consegue fazer é atribuir quem foi o criador daquele determinado ativo, daquela criação que eu digo, o token. Mas o que ele está representando, aí você precisa avaliar se tem ali algum comprovante, algum contrato, não sei como é que funciona direito em IPI. Eu não sei se ainda tem a história da Biblioteca Nacional lá, que eu lembro que tinha isso. Sim, mas não é obrigatório. Se a pessoa registrou a produção dela, seja na Biblioteca Nacional, na Original Mai, enfim, acho que tem meios para isso, né? Mas com O certeza, autor vai poder reivindicar a paternidade da obra. mas com certeza o que não vai faltar vão ser golpes e NFTs ocos aí sendo colocados a mercado, né? Mas aí você falou que não pode mudar, certo? Não tem como você mudar o passado no blockchain. Então, por Isso. exemplo, alguém pega uma arte minha e colocou lá, e eu descubro que essa pessoa está vendendo a minha arte. Eu reivindico judicialmente a paternidade da obra. No caso, a Isso. maternidade da obra. E aí, como que faz, se não posso alterar mais? A pessoa vai ter que transferir para mim? Não, na verdade, o que é possível fazer, Thaís? E a mesma coisa acontece, a mesma lógica acontece com o Bitcoin. O ativo, o token, vai continuar existindo. Ele vai estar colocado ali no público, então ele vai existir. Só que acontece, assim como no Bitcoin, é muito difícil alguém transacionar, apesar de ser possível transacionar de forma direta, é muito difícil você encontrar alguém que vai lá e fala, poxa, tá aí, você tem um NFT aí? Não, eu tenho um NFT aqui e tal, vou vender direto para você. Não, você vai buscar plataformas que aproximam compradores e vendedores e que promovem a divulgação desses ativos. O que é possível é que essas plataformas, que elas criem ali um banimento automático daqueles ativos, então ele deixa de ser listado nessas plataformas. Hoje já é feito a mesma coisa para Bitcoin. Bitcoins que são identificados como de origem duvidosa, não digo criados de origem duvidosa, mas que vieram de carteiras suspeitas de cometimento de crimes, eles já acabam sendo banidos de forma automática dessas principais plataformas. Perfeito. Eu vou ler uma mensagem aqui da Débora Portiri, que eu até falei para ela que eu ia fazer um agradecimento especial para ela, mas eu faço na próxima. Ela falou, parabéns ao Rodrigo pela excelente exposição, muito didático, parabéns a Thaís pela coordenação e moderação da aula. Vou precisar sair, abraços a todos. Então, fica aí os parabéns, Rodrigo, da Débora Portiri. Obrigado. O FEC pergunta, essa pergunta do FEC, eu vou ler aqui, só que o Rodrigo pode falar por cima, mas isso é spoiler de outras aulas. Na nossa última aula, que é uma aula bônus, então a aula vai terminar mais tarde, vão ser 2 aulas juntas na última aula. A gente vai ter um artista aqui, ele vai mostrar como você cria uma arte em NFT, como que você coloca na plataforma NFT, como você comercializa e como você vende. Ele vai mostrar tudo isso na prática. Então, o Rodrigo pode responder, mas não se aprofunda muito para o pessoal ficar até a última aula. Boa noite, tem uma pergunta do FEC. Nas NFTs, os próprios usuários e criadores criam a governança, correto? Existe alguma plataforma específica para a criação e registro de NFTs? Existe, eu imagino, não sei qual que vai ser mostrada pelo artista, mas hoje existem algumas empresas, algumas plataformas especializadas na criação de NFTs, e é bastante interessante porque essas empresas elas fazem o trabalho completo para o artista. Então, porque o artista ele tem ali a produção ali artística dele ali, cultural, enfim. Então, o que essas plataformas fazem? Elas fazem toda a criação, a modelagem do token, parte de tecnologia,
e também ajudam na definição de qual o melhor blockchain para ser utilizada para aquela modalidade de produto que ele está desenvolvendo, e ajuda, inclusive, a listar em algumas plataformas. Então, o movimento que se está tendo hoje é que tanto as plataformas que tradicionalmente comercializavam só Bitcoin e outros criptoativos, elas passaram a ter, em sua grande maioria, uma aba ali, NFT. E quando você entra ali, você passa a ter acesso a diversas produções que tem ali, e é muito interessante. Assim, acho que esse mercado, ele está começando, diria que ele está antes de engatinhar, ele está se arrastando ainda. Mas essa que é a beleza, o mercado vai crescer muito, mas no Brasil a gente tem muitos poucos players fazendo isso. Show. Vamos para as últimas aqui. A Noélia perguntou: é possível emitir documento de autenticidade de uma obra de arte que existe fisicamente em NFT? Eu não sei se eu entendi. Acho que ela está querendo como se fosse uma ata notarial ali, uma... Noélia, tá aí ainda? Se puder esclarecer sua pergunta. Oi, tudo bem? Sim, Tudo bem. seria como um documento de autenticidade que você teria que emitir para uma obra existente, se teria como ser em NFT, alguma coisa mais simples, e não a própria criação da obra. Noelia, hoje já se tem algumas plataformas, como até foi mencionado anteriormente lá, Original Mine, que é uma empresa que ela utiliza da tecnologia blockchain para autenticação de determinadas questões. Enfim, é quase uma substituição à antiga ata notarial, que a gente... Antiga não, ainda atual, né? Para mim já está ficando antiga ata notarial, que é difícil a gente usar aqui. A gente usa mais essa tecnologia, que você acaba conseguindo verificar e validar a autenticidade de uma determinada, enfim, ali uma questão específica. E no caso dos NFTs ou de uma produção cultural, olha, o que a gente já tem acontecendo, tá? E não só para NFT de obra de arte. Então, a gente tem também para produção, por exemplo, de vinhos, tá? A gente já tem hoje, lembra que eu falei, a tecnologia blockchain, ela é uma tecnologia de núcleo que ela se combina com várias outras tecnologias. Então, hoje já é possível que eu, identificando um determinado produto, seja uma obra de arte, seja um vinho ou o que for, eu verificando aquele ativo, eu crio ali um código de autenticação dele, praticamente um QR Code, e eu subo ele na rede blockchain. Então vai ter lá, ó, Noélia autenticou aqui essa obra na data tal, e você vai ter aquele registro ad eterno na rede. Então você passa a ter o registro daquela certificação na rede, e lembrando que aquela informação eu não consigo apagar, vai ficar ali que em determinada data você autenticou aquilo. E aí você combinando com outras tecnologias, então, por exemplo, com questão enfim, a depender do que for o seu ativo, então você faz ali um laudo fotográfico de filme, o que for ali de tudo aquilo, e você consegue combinar aquilo e linkar aquilo ao QR Code. Então, à medida que eu acesso aquilo, eu tenho o registro daquela informação na blockchain, eu tenho acesso de todo esse relatório que você fez ali na nuvem com todas essas informações colocadas, né? Tá ótimo. Pode falar. Rodrigo, posso pegar esse gancho da Noélia? Só para associar com esse caso recente do rei dos bitcoins? Claro. Não, é porque você falou de autenticação. A fraude dele não foi mais ou menos exatamente isso? Ele meio que falsificou uma autenticação de bitcoins, foi mais ou menos isso? Não, as pessoas acreditavam que estavam investindo em bitcoins. Muito provavelmente ele devia encaminhar, eu não li a fundo, mas isso me chamou a atenção, que as pessoas acreditavam que estavam investindo em bitcoins e que, na verdade, era tudo uma grande farsa, mas ele não houve nenhum tipo de falsificação de documento para que as pessoas acreditassem que estavam realmente fazendo esse negócio. Roberta, infelizmente, essas pessoas mal intencionadas, elas utilizam do desconhecimento das pessoas para aplicar esse tipo de conduta. Eu não sei o caso específico, mas eu não li, quer dizer, eu conheço por cima, mas eu posso te falar que o que eu imagino que aconteceu, tá? Que é o que eu vou te falar que 99,99% dos casos é isso que acontece.
a pessoa sem um maior conhecimento, transfere o dinheiro e a pessoa fala, ó, você está comprando um Bitcoin aqui. E você acredita que aquilo está acontecendo, porque ele mostra, ele tem uma página bonitinha, ele tem um site legal, e ele aparece para você, ó, você tem um Bitcoin. Se você não tem um conhecimento, como é que você vai saber se você tem aquele Bitcoin de fato ou não? Por isso que uma máxima que se tem quando a gente fala de Bitcoin é que se a chave privada não é sua, o Bitcoin não é seu. Porque se você não tem o controle do seu Bitcoin, alguém está no controle dele. Então alguém pode transferir para quem for, ou se bobear, esse Bitcoin nem existe. Na maioria desses casos, o que é uma pena, então, falar, golpe com Bitcoin. Na maioria dos casos, nem Bitcoin ele comprou, Roberta. Então, ele só apresentou Não, um site me parece bonitinho. isso, que na verdade não houve compra nenhuma. E é isso, porque as pessoas não sabem. Então, como é que a pessoa poderia saber aquilo? Então, em tese, ela vai ter ali as plataformas sérias que se tem disso, você tem ali a sua carteira, você tem o seu endereço para depositar e para sacar Bitcoin. Eu consigo entrar num site público, por exemplo, blockchain.com, colocar o endereço daquela carteira e verificar se de fato se aquela carteira existe e se o saldo que aquela carteira tem corresponde ao saldo que me está informado. Que é uma coisa simples, a gente faz aqui. Entendi. Então, na verdade, segundos. ele forjou a própria transação, né? Eu imagino que sim. Tá. Infelizmente, a maioria das pessoas fez isso, viu, Roberta? Casos que a gente já teve no passado, em sua grande maioria, a pessoa prometia mundos e fundos, rentabilidade. Primeiro, Bitcoin não dá rentabilidade para ninguém. Bitcoin é um ativo, é igual eu comprar uma barra de ouro e guardar na minha casa. É o que o Marcos falou antes. É percepção de valor de mercado. Então, o mercado pode perceber que vale mais ou vale menos, mas não vai surgir novo Bitcoin. Não é porque eu tenho meu Bitcoin, ele vai multiplicar, ele não tem um fator multiplicador. Ele permanece a mesma coisa. E a mesma coisa para o NFT, né? Você tem o token ali, o teu NFT ele não vai multiplicar, ele não vai crescer de valor. Isso vai alterar se o mercado passar a valorar aquela produção a mais ou menos. Enfim, é tudo variação de mercado. Foi até interessante tu falar isso, Rodrigo, porque hoje mesmo, no período da tarde, antes de ingressar aqui, eu li que justamente numa revista que fala sobre investimentos e tudo mais, que vale mais a pena tu aplicar o dinheiro em Bitcoin do que no dólar. Aí eu fiquei pensando justamente nisso que tu disse, mas não é uma coisa que renda, não é uma coisa que vai multiplicar teu dinheiro, então de onde que vale mais a pena investir? Mas a expectativa é a mesma coisa do dólar. Então, você comprar 100 mil dólares, você tem 100 mil dólares hoje, você vai ter 100 mil dólares amanhã e 100 mil dólares depois de amanhã. Pode ser que, em relação ao real, esses 100 mil dólares passem a valer 500 mil ou 1 milhão. Mas você vai continuar tendo 100 mil dólares, é a mesma coisa do Bitcoin. Talvez essa publicação que você viu, ele está esperando que o mercado vai ter uma valoração desse ativo. Então, você vai continuar tendo um Bitcoin ou uma fração de Bitcoin ad eternum ali enquanto você não transferir. O valor disso pode variar. Então, talvez seja essa a expectativa deles. Mas, de fato, o Bitcoin por si só ele não é um investimento, ele é um ativo. Thaís, eu posso trazer duas questões aqui? Pode. Eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas vamos lá. Eu não sou advogado, tá? Eu sou da área de tecnologia, eu sou da LD Soft. E o Rodrigo eu uso a LD Soft. Maurício, você é irmão do Alexandre? Não, eu sou... Não, Alexandre Fragoso? Não, a gente tem, numa árvore assim, a gente tem algum bracinho, a gente já sentou para conversar sobre o assunto, mas não temos nenhum vínculo. Inclusive, tem algum outro Fragoso na sala. Eu sou da área de marketing, eu sou líder de marketing, mas vamos lá. E eu sou um entusiasta muito grande pelo tema de blockchain há anos e eu tenho duas questões. Primeiro, eu acho que para vocês, profissionais da área de TI, vocês estão com um grande desafio, porque eu vejo constantemente marcas tipo Nike, Fortnite e outras empresas que estão tokenizando tudo, então eles criam um tênis e fazem um token. Então, para vocês fazerem essa gestão de ativo dos seus clientes, isso vai ser algo bem trabalhoso, porque não só fazer a gestão do ativo, mas também toda a rastreabilidade, né? Por isso que ele está sendo tokenizado. Mas, Rodrigo, o que eu queria trazer de curioso nessa situação toda é o seguinte: a gente fala, né, que a validação de um NFT ele é baseado na blockchain. E aí, dependendo da plataforma, ela vai escolher se vai usar uma blockchain
da Ethereum, da Cardano, de qual for a blockchain mais propícia para esse assunto. E quando a gente falar, por exemplo, hoje a gente valida na blockchain. E se a gente supor que a blockchain da Ethereum vai acabar, vai sumir? A gente perde o nosso validador, trazendo, por exemplo, da Biblioteca Nacional, na questão de belas artes, né, de direito autoral. Se um dia, né, hoje em dia é digitalizado, mas se aquele acervo pegasse fogo, né, sumisse a informação, como que funciona essa questão na blockchain? Se uma blockchain for descontinuada, né? Acho que nem existe. É improvável, mas caso é improvável, Maurício, mas tem um fato que é relevante para as pessoas pensarem, que é o custo de transação. Então, por exemplo, quando a gente fala do Ethereum, o custo de uma transação na rede Ethereum hoje ele está muito alto. Então, hoje você pode pensar em outras redes que têm um custo menor. Então assim, acabar é difícil, mas nessa situação, e aí o que vale? O que hoje já é possível? E isso a gente já fez, já trabalhei algumas vezes, obviamente, eu pelo viés jurídico, mas com a parte o pessoal de tecnologia. Você consegue migrar então hoje é possível você migrar de um blockchain para outro. Então eu consigo pegar aquele meu ativo e transferir ele de uma blockchain para outra. Então eu conseguiria ter a substituição dele por uma outra plataforma. Te dou um caso específico, a gente estava trabalhando numa determinada operação de um token e ele estava rodando na blockchain do Ethereum. O que acontece com a subida que a gente teve agora em 2021? O custo de transação ficou muito alto. Então, esse ativo ele acabou perdendo muito. E aí veio o pessoal lá da Fundação Tesos e ofereceu a utilização da blockchain Tesos para solucionar esse problema. E eles trouxeram toda uma solução e a gente fez a migração de todo esse ativo para uma outra blockchain, com preservadas as características, preservados os números de token, preservado absolutamente tudo, de forma que você passasse até aquele token transacionado em uma plataforma com um custo de transação muito inferior ao que a gente estava tendo no caso do Ethereum. Perfeito. Dá para fazer uma última pergunta, acho que talvez um pouco óbvia, mas que me deu isso. Nem todas essas moedas que a gente está comentando, elas circulam em cima do Bitcoin original, né? Podem ter blockchains, ou sei lá, diferentes, e algumas delas podem ser mais frágeis do que essa original. Faz sentido isso? Total sentido, Kelly. Total sentido. Inclusive, a gente já teve casos de outras blockchains que tiveram alguns problemas do ponto de vista de segurança, inclusive a do Ethereum, que é a mais utilizada e é o padrão para NFTs. No passado já houveram alguns problemas que foram corrigidos aí lá, quando ela surgiu em 2014, eles tiveram alguns problemas bastante grandes em relação a essa blockchain, mas já resolvidos. O que a gente tem como padrão, que nunca teve um problema, é o do Bitcoin. Do Bitcoin é o estado da arte, aquele que nunca ninguém conseguiu criar qualquer dificuldade. Os outros, a gente já acaba... não dá para saber, só com o tempo a gente vai saber, né? Enfim, assim que a coisa acaba funcionando. Então é isso, pessoal, todo mundo com as suas dúvidas sanadas. Tudo certo? Podemos encerrar a aula de hoje. Só para ficar para as próximas aulas, então a gente pode fazer dessa forma, se todo mundo estiver de acordo. O professor faz a apresentação, toda a exposição dele, depois a gente segue, mesmo que ultrapasse o horário, com as perguntas. Pode ser assim? Então tá. Tive um ok da Kelly, tá tudo certo, então tá tudo aceito. Bom, Rodrigo, obrigada, 1 milhão de vezes, obrigada. Sabe quanto eu te acho didático, quanto você explica super bem. Não foi à toa que eu coloquei você para abrir aqui a aula do curso. Para quem não sabe, o Rodrigo me ajudou na montagem desse curso. Então, eu queria te agradecer aqui publicamente por toda a ajuda que você deu. Te agradecer por essa aula magnífica, vários elogios aqui no chat, depois se você quiser dar uma lida, tem muitos elogios aqui para você. Espero você em breve, quem sabe a gente faz um segundo desse, porque cada professor, infelizmente, só vai dar uma aula aqui no curso, mas queria te agradecer imensamente por isso. Poxa, obrigado, Thaís, pelo convite aí, parabéns pelas suas iniciativas aí de eventos tão importantes. Esse tema é super legal. Se deixasse, eu fico falando umas 10 horas sobre o assunto, porque é muito legal e eu gosto muito quando
quando eu converso com pessoas que têm um conhecimento que agrega ao que eu tenho. Por exemplo, vocês conhecem algo que eu não tenho muita familiaridade. Isso me ajuda muito, porque com as perguntas de vocês eu aprendo um monte, até os comentários que fizeram sobre como funciona registro. Poxa, e acho que essa é a beleza da coisa, a gente está sempre aprendendo cada dia mais uns com os outros, né? Então, quando eu mostrei para vocês lá da rede blockchain, a beleza dela, o que é tão legal, e a grande beleza é que, na verdade, são vários pontos distribuídos e é um sustentando o outro, é um ajudando o outro. E acho que a nossa vida é assim também. Hoje eu estou conhecendo vocês aqui, todo mundo aqui, um ajudando o outro, um apoiando o outro, assim todo mundo trabalhando em conjunto, a gente consegue coisas inimagináveis, né? Então, eu coloquei antes os meus contatos, fico à disposição de vocês, quem tiver qualquer dúvida, sugestão, fica super à vontade para entrar em contato, que vai ser um super prazer aí bater um papo com vocês. Obrigada, Rodrigo, e obrigada por todos vocês que se inscreveram, que acompanharam a gente até agora, que ultrapassou 33 minutos do nosso horário. Muito obrigada, gente. Até quarta-feira. Tchau, boa noite.